falando um pouquinho aqui, cara, por que é importante automatizar a infraestrutura, tá? Por que a infraestrutura as a code é um negócio tão importante, tá? Na verdade, quando a gente pensa em ambientes pequenos, ambientes de médio porte, a gente não consegue ver muita eficácia, a gente muitas vezes não consegue entender por que a gente automatizaria o ambiente, tá? Mas quando a gente começa a pensar em escalas maiores, cara, a automação ela vai te permitir que as mudanças de monitoramento e correções sejam feitas de forma muito mais rápida, tá? Vai conseguir padronizar e escalar de uma forma muito mais simples do que quando a gente gerencia tudo manualmente ou a gente tem ferramentas espalhadas para gerenciar o nosso ambiente, tá? E aí, quando a gente fala de automação de rede, a gente começa a pensar, mas por que eu iria investir nisso? Cara, quando a gente fala das FAGs, tá, das grandes empresas que nem Google, Amazon, Microsoft, Meta, Netflix, cara, todas essas empresas, elas utilizam automação, tá? Posso dar um exemplo para vocês muito prático de dentro do NG, tá? Minha private cloud aqui dentro, a gente tem mais de 700 suítes, só suítes. A gente não tá nem falando de firewall, a gente não tá nem falando de roteador, a gente tá falando só de suíte, tá? Não se faz nada manualmente aqui. Tudo que se faz nos suítes aqui é feito com deployment, é feito com CI/CD, a gente tem orquestração, tudo é automatizado, tá? A única coisa que ainda se executa algumas coisas manualmente é a questão de troubleshooting. Para algumas coisas, tá? Já existem coisas que a gente não faz nem interação manual mais. Então, entendam, automatizar a rede, principalmente quando a gente começa a pensar numa larga escala, quando a gente está aumentando ambientes, ou a gente quer ir para empresas de grande porte, cara, automação é essencial, tá? Até mesmo service providers aqui, tá? Hoje já estão entregando serviços de automação não só dentro da nuvem do provedor, mas também no edge, tá? Para os clientes. Os clientes hoje com automação conseguem fazer o deployment das linhas, das metro internets ou links MPLS, do que eles quiserem, tudo isso por portal, tá? Tudo isso com automação, integrando muitas vezes o service provider, que pode ser AT&T, a Verizon, a Equinix, e às vezes até a cloud pública, Azure, GCP, o que for, tá? Dependendo do service provider que está oferecendo o serviço, tá? Então, o que vocês vão ver hoje? De forma bem sucinta, tá? Na etapa 1, que eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo spin-up do environment, então a gente vai estar adicionando equipamentos do netbox, configuração do CTP com switch arista, a gente vai estar fazendo provisionamento do BGP over IPsec dos componentes de nuvem da AWS com Terraform, configuração do BGP over IPsec no roteador do data center on-premise também via automação. A gente vai estar falando também da parte de monitoramento, então coleta de dados, Gemini, scripts com NetMeet e Napalm, o enriquecimento dos dados, onde que a gente faz o armazenamento, mostrando um pouco de dashboards e o sistema de alertas ali com integração do Slack. E a parte 3, a gente vai estar falando um pouquinho também de orquestração, tá? Por que a gente utilizaria um orquestrador? Por que ter scripts espalhados, no final das contas, em um ambiente grande, acaba se tornando tão desafiador quanto fazer as configurações manualmente, tá? Criação e roadmap de introdução de novas features no código de vocês, demonstração de failover, o que vai acontecer, se isso vai gerar uma trigger, se isso vai gerar um alerta no nosso sistema de monitoramento, no nosso sistema de chamados, que é o Slack nesse caso. Então, a gente vai estar mostrando tudo isso para vocês na etapa 3, tá? Topologia do nosso ambiente. A topologia ela consiste em um data center on-premises aqui, conforme vocês podem ver. Todo o ambiente ele foi criado, ele está rodando em cima de Docker. A gente não vai entrar em tantos detalhes em como esse deployment foi feito em cima do Docker, mas ele está rodando em cima de Docker. Então a gente tem todos os microserviços lá embaixo, que são o orquestrador, que é feito com Python, FastAPI, Grafana, Telegraph, Prometheus, o GraphQL. Os nossos roteadores também estão numa outra instância de Docker. E obviamente a gente tem a nossa parte de cloud, tá? Que é a nossa AWS, com o nosso VPC, nossa subnet está dentro, nosso gateway, e aí, obviamente, nosso objeto para poder fechar o site do site, tá? Então, qual é, que é a ideia aqui, né? Esse laboratório, esse bootcamp, nesse momento, ele parece ser simples, e muitos de vocês vão se perguntar, nossa, mas por que a complexidade de ter um orquestrador, por exemplo, né? Mas a ideia é cada vez mais a gente enriquecendo esse bootcamp para um momento ele ficar um ambiente muito maior do que esse. A gente vai ter não só a AWS, mas a gente vai ter Azure, a gente vai ter GCP, a gente vai ter outros ambientes conectados a essa topologia aqui, e tudo isso sendo gerenciado com automação, ok? Outra coisa que eu não comentei para vocês, lá em cima, conforme vocês podem ver, a gente tem na nuvem também o Slack, a gente tem o Netbox, a gente tem o GitHub e, obviamente, o NetOps Engineer ali, que vai estar executando os códigos de Terraform, tá? Tecnologias apresentadas, só para dar um resumo para vocês, tá? Para quem não tem conhecimento nenhum em automação, tá? A gente vai estar falando de Netbox, que é basicamente uma plataforma de gerenciamento e inventário de redes, tá? E data centers. A gente vai estar falando de FastAPI, que é um framework ali para criação de APIs com Python. A gente vai estar falando de Terraform, né? Que é para a gente poder fazer provisionamento e gerenciamento de recursos. Geralmente em nuvem, a gente já usa também Terraform hoje em on-prem, com soluções, por exemplo, da Cisco, com API, com ACI, tá? A gente vai estar falando também de Git, um pouquinho de NetMiko, um pouco de Napalm também, que é uma biblioteca de Python para automação e extração de dados. E, obviamente, quando a gente fala da parte de monitoramento, a gente também tem o Prometheus, que é um sistema de monitoramento e coleta de métricas. O Grafana, que é a plataforma para visualização, né, para criação dos dashboards para o monitoramento de vocês. O Telegraph, que é para coleta de métricas e logs. Linguagem de programação, obviamente, a gente está falando de Napalm, a gente está falando de FastAPI, a gente vai estar falando um pouquinho de Python. E aí também a nossa plataforma de comunicação ali, de colaboração e para recebimento de alertas, que é o Slack. Vamos começar. Vai lá, Pedrão. The floor is yours. Bom, deixa eu começar o compartilhamento da tela e vamos cair para dentro. Me digam aí quando estiverem vendo a tela.
Uhum. Beleza. E só para a gente pegar logo o gancho, tem alguma pergunta, alguma consideração de alguém até o momento? Que a gente já começa, tá tudo claro o que a gente vai fazer, mais ou menos eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe sobre a topologia, mas se tiver alguma pergunta por agora, a gente já sana agora. Olhou uma? Não? Vamos cair para dentro. Então, a gente vai mapear o seguinte, vamos olhar primeiro aqui para a nossa topologia, tá? O que a gente tem? Aqui a gente está simulando como se fosse o nosso on-prem, o data center. A gente tem um roteador que seria o nosso edge, tá? E o roteador 2, que seria para dentro da nossa rede, e dali para dentro, enfim, como seria uma rede empresarial normal. Esse roteador 2, ele ainda não foi provisionado, tá? Então ele está no dia 0. O roteador 1, ele já está rodando na nossa rede. Então, a gente vai começar a mapear, quando fala de automação, uma arquitetura, um framework, para onde que é o caminho que a gente deseja chegar. Porque normalmente nas empresas, quando a gente começa a falar, a gente já tem alguma solução, algo do tipo, o que eu vejo é, o pessoal roda scripts, eles não têm uma solução de automação, tá? Então você tem vários scripts tratando vários temas e às vezes não está claro aonde que é, como deveria funcionar uma solução madura, ou como que eu saio dessa minha solução pequena e como que eu começo a trazer mais ferramentas para dentro dela. Então, primeiramente, eu trouxe aqui esse desenho da arquitetura, tá? Que não foi eu até quem tirei, tá? Em algum dos fóruns, essa arquitetura foi apresentada e ela faz bastante sentido e ela é pequena o suficiente para ficar fácil o entendimento. Então, primeiro, a gente começa aqui com um bloco vermelho lá em cima, sendo a interação do usuário. Aqui seria na tua empresa como que o fluxo de algum trabalho é criado, tá? A tua ferramenta de chamado, por exemplo, vai vir pelo ServiceNow, um chamado sobe pelo Gira, ou é teu chefe que vem e fala com você a ação que você tem que tomar, tá? A partir dessa interação, que pode ser qualquer uma, aí vai de você mapear dentro da sua empresa, idealmente, a gente vai ter aqui esse orquestrador, que é onde ele junta todos os componentes de uma empresa. Por que esse cara é importante? Digamos que você cria um chamado para provisionar um dispositivo, ou para validar um bug que aconteceu, ou para adicionar alguma alteração, adicionar uma Gmood. Esse orquestrador é o cara que vai receber a informação de que a gente vai provisionar um dispositivo, por exemplo, e ele vai utilizar as ferramentas e vai conversar com todo mundo. Então, uma vez que você cria vamos criar um dispositivo, a gente tem que adicionar na nossa fonte da verdade, ou na sua tabela de Excel, a gente tem que fazer a configuração desse dispositivo, tem que adicionar ele no monitoramento, tem um fluxo completo. Esse orquestrador é o cara que vai tentar conversar com todo mundo e vai ter a lógica do seu programa. Ele vai conversar com o que a gente chama de fonte da verdade também. Nas empresas, normalmente, você encontra uma fonte da verdade. Cara, só empresa que já está num estágio mais maduro. O que é a fonte da verdade? Aqui seria uma instância que armazena o estado desejado da rede, tá? Não o estado que ela está, o estado que você quer chegar, ela é a fonte da verdade. Numa empresa, às vezes, você acaba tendo uma fonte distribuída. Isso significa o quê? Tem fontes diferentes que são responsáveis pelos dados. E aí, se eu for começar a automatizar, eu vou entrar numa rede, numa empresa, e vou começar a mapear quem que é o responsável por cada dado. Tá? Vai ter a equipe que é responsável pelo gerenciamento dos IPs, a equipe que tem os dados do DSIM, dos circuitos. A ideia é você conseguir juntar e ter uma unidade que agrega todos esses dados. Porque aqui, quando a tua rede divergir, quem está errado, na verdade, deve ser a rede. Aqui é como a rede deveria funcionar. Porque se a gente faz o contrário, e você tenta ficar botando como a rede está, sempre que ela divergir, você acaba correndo atrás do rabo. Porque, no final das contas, quem mostra como a rede está é teu sistema de monitoramento. Aqui é como ele deveria estar. Então, na hora que der por exemplo, a gente olhar a configuração e tiver uma divergência, a gente tem que alterar e ver, pô, na rede está errado, a gente tem que alterar aqui e refletir como o meu objetivo, certo? Além disso, a gente traz aqui para como é que eu traduzo o engine, Juliano? A minha ferramenta de automação, tá? Então, aqui seria a metodologia para eu conversar com os dispositivos, tá? E em códigos de algumas empresas, por exemplo, aqui no meu também vocês vão ver, ele pode acabar se confundindo, tá? Você tem suas funções ali do NetMico para falar com o dispositivo, e isso, na verdade, é a tua ferramenta para conversar, não é a lógica. Idealmente, você separa a lógica da ferramenta que você vai utilizar. Por quê? Porque quando você mescla os dois, se você começa a trazer mais gente para contribuir em cima do teu código, acaba virando uma bagunça, ninguém sabe onde procurar a informação. Você não tem o que a gente chama de separation of concerns. Minha tradução vai ficar meio a deixar a desejar aqui, tá? E temos aqui o sistema de telemetria, que seria, sim, e observabilidade, a gente buscar os dados dos dispositivos, tá? Aí a gente tem várias ferramentas que entram aqui, tem o Cacti, o Zabbix, tem o que a gente está usando aqui hoje, o Grafana, o Telegraph e o Prometheus, tá? E em cinza, a nossa rede, a infraestrutura em si, o que a gente vai monitorar.
Pedro, um Então, ponto importante ali de levantar, que às vezes não fica muito claro para todo mundo, né? Vocês podem automatizar a rede de vocês, por exemplo, e eu sei que esse conceito é um pouco confuso quando a gente fala de orquestrador, vocês podem fazer sim um orquestrador, mas eu posso dar um caso bem específico para vocês aqui, tá? Existia um ambiente que ele não estava completamente automatizado e existiam ferramentas diferentes. Então, o que os engenheiros fizeram desse time específico, tá? Eles tinham uma ferramenta, um script em Python que eles transformaram num executável, e esse script em Python de executável, ele ia no device, ele acessava o device, ele pegava um monte de métricas do device, então ele pegava um show running config, um monte de show commands. Eles tinham uma outra ferramenta que era um script em Python, que também foi criado no XZ, e essa ferramenta ela era utilizada para acessar o device e fazer algumas configurações. E eles ainda tinham um trabalho manual, por exemplo, de criar um runbook e pegar as informações do runbook, seguir o que estava no runbook. O runbook basicamente é vocês criar um livro de configuração quando vocês têm uma change, e vocês copiar e colar essa informação e colar na ferramenta ou colar diretamente no equipamento. Então, o que acontecia? Vocês, sem ter um orquestrador, vocês, como engenheiros, vocês têm que seguir uma receita. E essa receita é como se vocês fossem um orquestrador. Vocês vão lá, vão numa ferramenta executar o backup. Executar o backup, vocês têm que abrir outra ferramenta. Aí vocês têm que pegar o runbook, pegar as configurações que vocês querem colocar e colar na outra ferramenta. Então, a pergunta do Lucas, né? Runbook seria equivalente ao playbook do Ansible. Mais ou menos, não exatamente. O que acontece, tá? Em empresas grandes, geralmente, quando eles não têm automação, para vocês executarem uma change, além de vocês terem que ter uma change aprovada no CAB ou algo do gênero, dentro da change, dentro do folder onde a gente foi criado com o número dela, vocês têm um arquivo chamado runbook, por exemplo. O runbook ele tem todos os comandos que vocês vão dar no device, desde a configuração aos comandos show. Por quê? Porque quando vocês forem para change, vocês não vão abrir o device, simplesmente iniciar a change, dar um confit e sair configurando. Vocês vão lá naquele runbook, copiar e colar exatamente o que foi colocado, foi proposto no runbook de vocês, tá? No livro de configuração de vocês. Se vocês fizerem qualquer coisa diferente daquilo e causar um problema, geralmente o que acontece? A sessão de vocês é gravada, ou existe auditoria. Se vocês não seguiram o que estava no runbook de vocês que foi aprovado na change, vocês estão desviando da change, vocês têm uma deviation da change, tá? Isso pode causar problema para vocês. Então, qual é que é o grande X da questão? Quando vocês têm um orquestrador para automação de vocês, o orquestrador ele sabe que ele primeiramente ele precisa ir lá fazer o backup da configuração para comparar o antes e depois, ele sabe que ele tem que abrir o outro script, que é o script para configuração, e ele vai pegar as informações do que ele quer configurar do Search of True, que nesse caso que a gente está falando aqui vai ser o Netbox, tá? Então, qual é que é o grande X da questão? A orquestração evita erro manual ou uma pessoa sendo man in the middle ali, eu vou executar esse script, agora eu vou executar esse script, agora eu vou executar esse script, tá? Só para ficar claro para vocês, beleza? Vai lá, Pedrão. Então, beleza. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pegar um pouco da mão na massa, mapear. Eu vou começar a abrir aqui o Netbox, tá? Por enquanto, como que vai funcionar? Eu estou rodando da minha máquina. E vocês? Como é que eu vou rodar isso depois? Cara, todos os laboratórios que estão aqui estão lá no nosso site e vocês podem rodar tanto da máquina de vocês quanto subir uma instância na nuvem, tá? Rapidinho, só para mostrar. A gente vai ter aqui no site o Bootcamp. Você vai explorar o Edge to Cloud e ele vai iniciar o laboratório, tá? Na hora que você clicar para iniciar, ele sobe o laboratório automático para você e você vai cair com essa mesma tela, esse mesmo diretório, nessa mesma estrutura que eu estou olhando aqui, tá? Então, se a gente der uma olhada, eu subi aqui no Docker o Netbox, tá? Tá disponível também para vocês baixarem e utilizarem o mesmo Netbox que eu. A gente também tem o Netbox que está em nuvem, que todos os laboratórios têm acesso, tá? Então, se vocês quiserem interagir com ele, a gente tem todos os laboratórios vão ter os nossos dispositivos. Então, vamos para ele. Tá dando para ver o Netbox? Tá? Tá, então beleza. Então, essa daqui é a cara do Netbox, e ele, lembrando, ele vai substituir o quê? É onde a gente vai armazenar as informações. Então, por exemplo, aqui a gente vê que eu tenho os devices, a parte de PAN para os endereços IPs, para botar minhas VLANs, armazenar as configurações da VPN, se eu for para os sites, cada site aqui eu consigo botar qual é o contato, quais que são as regiões, assim, não tá tudo em um lugar só. Aqui a gente está botando alguma das configurações já no GitHub, porque tem versionamento, e ela vai estar refletida aqui dentro, tá? Então, essa é a carinha desse componente. Então, aqui na hora que a gente vai para os devices, a gente vê todos os devices que estão dentro da nossa infraestrutura. Por que tem tanto device? Cada site é um laboratório diferente que a gente subiu. No caso aqui, a gente está rodando o laboratório do Edge to Cloud, tá? Então, dentro aqui, por exemplo, a gente olha em cada roteador, vai ter todas as informações a princípio desse roteador, tá? Qual é a role dele, que ele está no Edge, o status que ele tem que estar, de novo, o status desejado, tá? A forma da gente interagir com ele, as interfaces, tá? Todas as informações que a gente tem de um dispositivo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem, vamos fazer a parte do provisionamento do roteador 2. Então, esse roteador 2, ele acabou de entrar na nossa rede e a gente vai fazer a configuração dele com o ZTP. Como que deveria funcionar? Tá? Você vai fazer uma configuração de ZTP. Idealmente, você vai plugar teu
roteador na tua rede, ele vai mandar um request DHCP para algum, vai bater no teu servidor, em alguma das opções vai ter lá a opção 40 e alguma coisa, que ele vai te dar onde você ir buscar sua configuração e o device vai lá fazer o download. No caso aqui a gente está no laboratório, então eu não consigo fazer dessa forma. Então o que a gente fez? O nosso ZTP vai funcionar da seguinte maneira. Um engenheiro foi lá e plugou o out of band desse dispositivo e provisionou o IP dele. Então agora a nossa rede tem acesso a esse dispositivo. Se a gente olhar ele, vamos entrar aqui nele, deixar separadinho aqui, R2, show version, só para a gente dar uma olhada, é o nosso Arista, tá? E a config dele, se a gente der o show IP brief, por exemplo, ele só tem a interface de gerência, tá? Se a gente der um show run, por exemplo, não tem, ele vem com a configuraçãozinha padrão aqui, tá? Mas você vê que ele não tem, só tem o hostname e a interface de gerência. Eu quero subir nele, então agora, as interfaces desse dispositivo, a parte de liberar as portas para a gente monitorar, o SNMP, se eu tenho alguma coisa de DNS. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou lá no dia zero, que seria o provisionamento desse dispositivo, eu vou adicionar ele aqui na minha fonte da verdade, vocês veem que ele está como status planejado, então eu vou adicionar todas as informações desse dispositivo. Uma vez que todas elas estão aqui, eu consigo ver como ele deveria funcionar, como ele deve refletir. Então a gente vê, eu quero, a management vai ser essa daqui, eu quero uma loopback nesse device, ele tem que ter a Ethernet 1, e você vai mapear todas as features que ele deve ter. Eu criei aqui um contexto para ele, então eu quero adicionar um name server, o NTP, eu quero adicionar a community do SNMP, e a gente vai então agora criar o nosso fluxo de automação. Como que vai funcionar? Isso aí o cara do time de automação, ou você que está querendo entrar, que vai começar a definir esse fluxo. Então, o que eu defini no meu fluxo? Alguém, o Juliano, entrou para mim e falou, cara, Pedro, tem um chamado para provisionar o dispositivo do router 2. E a gente, o cara já foi lá, o técnico, e botou o IP de gerência, agora é com você. Então, o que eu fiz? Eu planejei, fiz a configuração aqui no meu Source of Truth, e a interação vai partir daqui. Uma vez que eu bote esse dispositivo como ativo, eu vou enviar uma informação para o orquestrador falando, vai lá e configura esse dispositivo. Então, o orquestrador recebe essa flag, e no caso aqui, a gente está usando o Fast API, você pode utilizar a ferramenta que você achar melhor, tá? Flask, Django, Fast API, tem várias outras, pode ser em outra linguagem, isso é meio indiferente. A ideia aqui é vocês terem o high level. Tá? O orquestrador vai utilizar a Automation Engine, ou seja, qual a ferramenta que a nossa empresa vai utilizar? Vamos utilizar NetMiko, Scraply, Napalm, NetConf? Aí vai de vocês, depende também da rede na qual vocês estão inseridos. A gente tem uma rede que é muito heterogênea, a gente vai utilizar preferencialmente NetMiko. Eu tenho uma escala muito grande, eu tenho que falar com mais de 1000 dispositivos, cara, então a gente vai utilizar Nornir, a gente vai utilizar o Scraply. É uma rede que não é tão heterogênea, a gente já está ganhando mais maturidade, ou é uma rede que tem dispositivos que não são tão legados, vamos com NetConf, tá? Tudo depende da ferramenta que você tem. Mas como vai estar tudo no Automation Engine, se você quiser utilizar outra ferramenta, é só você sabe onde você vai buscar, tá? Então, eu mapeei aqui no Netbox o seguinte, como que vai funcionar? A gente criou na parte aqui de operações, eu criei um webhook, que no caso é enviar uma informação para o meu orquestrador. O meu orquestrador está rodando aqui no Alto NetOps Fast API, e eu criei aqui uma URL para receber o webhook do Netbox. Quando o webhook é só um endpoint, é só um local para eu ir. Então eu tenho que ir, quando que eu vou para esse local, e com que informações que eu vou levar. Então eu criei aqui a regra de negócio do ZTP Provisioning, e eu criei qual regra? Quando o status for para ativo, e ele tiver a flag de ZTP, ou seja, eu quero que alguém vá lá e intencionalmente bote que esse dispositivo é para ele ter o ZTP, tá? E eu criei um bloqueio aqui do meu orquestrador, porque se eu tiver essa tag de orquestrador block, eu não quero que o meu orquestrador toque mais nesse dispositivo, tá? É um mecanismo de proteção, digamos assim. Ainda mais porque eu estou botando esse fluxo quando o objeto for atualizado. Imagina se eu não tenho isso. No meu caso aqui, eu quero ter um feedback do orquestrador. Então o orquestrador vai tentar configurar esse dispositivo e vai vir aqui e vai botar no dispositivo um comentário, deu certo ou deu errado. Então eu vou lá e atualizei ele. E aí eu vou disparar de novo. E aí vai ficar nesse ciclo infinito. Então eu botei aqui um mecanismo de proteção, ou seja, o meu orquestrador vai falar, eu mexi nesse dispositivo, deu certo ou errado. Se você quiser que esse dispositivo esteja disponível de novo, alguém vem aqui manualmente e tira essa tag. Tá? Então, como que vai funcionar? Vamos subir primeiro o nosso Fast API, tá? A gente vê que não está Docker Compose Up. A gente entra aqui em mais detalhes, tá? Em como que em como que eu montei, tá? Essa aplicação, tá? Quando você começa a criar código,
o importante é você tentar criar de algum jeito que as outras pessoas possam vir te ajudar. Normalmente você não vai ser o único desenvolvedor, ou você não quer ser o único, porque senão você perde flexibilidade, ou então você quer tomar conta de, eu vou tomar conta do ZTP, alguém vai tomar conta de outro fluxo, tá? Então, como que eu estou separando? E a gente vai entrar nos detalhes de técnicas de código, de separação de código dentro dos cursos, tá? Eu criei aqui uma pasta para API, que é por onde a gente vai entrar, como que eu vou expor o meu sistema, tá? Eu tenho aqui o esquemático, que são minhas classes, ou seja, tudo que eu espero receber, como eu espero receber, tá? Acho que dá até para a gente subir aqui, fica mais fácil de ver. Tá na porta 2222, se a gente vier aqui no Docs. Então tá aqui, por exemplo, o esquemático. Se eu quiser criar um dispositivo, como que alguém vai me ajudar? Ele tem que preencher esses campos, tá? Então, dessa forma, fica fácil no meu código, qual o tipo de resposta que você vai receber da tua API. Vai ser desse tipo. O webhook do Netbox. O cara que vai, vamos supor, eu estou integrando com o time de monitoramento, e ele vai entrar em contato comigo para integrar com essa API. Como que ele vai mandar? Aqui tem o modelo do que ele deve preencher para mim e de como que ele vai receber essa resposta de volta, tá? E eu criei aqui algumas tags para separar também o que é webhook, o que é interação com o dispositivo, se você quiser, por exemplo, provisionar um dispositivo na mão ou algo do tipo. Aí vai tudo da tua criatividade, tá? Então, vamos disparar esse código, vamos dar para ver funcionando, Docker attach nesse PET API, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver os logs batendo. Vamos no dispositivo 2 aqui de novo, Lemon Try Paint Brief, que esse dispositivo está em branco. Então, o que eu vou fazer? No meu dispositivo do router 2, na hora que a gente botar, ele tá com a flag do ZTP, tá? Ele tem aqui, ó. Aqui, a outra tag que seria de bloquear o orquestrador. E a gente vai mudar o status de planejado para ativo. Quando isso acontecer, vai dar match naquela tag e o nosso orquestrador vai receber a informação. Então, foi realizada o trigger, se a gente vê aqui, ou seja, a gente vê que recebeu o nosso log, e o dispositivo agora está com a configuração dele provisionada. Tá? Então, agora eu tenho aqui já 3 interfaces, deixa eu dar o show run, a gente consegue ver aqui que o NTP também foi provisionado, a gente já subiu o nosso router BGP, tá? E as APIs de gerenciamento, de monitoramento também foram ativadas. Tá? Como outra forma que é interessante, como que eu sei o que vai vir para esse dispositivo? Eu já estou botando aqui a renderização que esse dispositivo vai receber. Então, está mapeado lá no GitHub o meu template com Jinja 2, e ele pega as informações aqui do Netbox que eu provisionei, e ele cria essa configuração. Então, eu sei, na hora que eu bater a configuração, com a do dispositivo, eu vou falar, putz, está diferente. Era para ter alguma coisa que fosse feita de forma diferente nesse dispositivo. E aí eu posso fazer como? Se esse é um dispositivo de borda, um edge, um switch de acesso, a gente consegue botar informações diferentes em cada dispositivo para a gente mapear templates. Qual que é a ideia da automação? É eu ter uma padronização. Porque se eu começar a não ter padronização, vira uma bagunça de exceções e eu não consigo criar um template para o meu dispositivo. E depois você lê esse template, fica uma bagunça. Vamos ver aqui, por exemplo, o nosso data source. A gente vê aqui, é um repositório do GitHub que eu disponibilizei para vocês, tá? Então aqui, ó, eu deixei três templates do Jinja. Então ele está, por exemplo, esse device está pegando aqui o template e tem aqui ele com o Jinja 2, ou seja, para cada name server que tiver provisionado no contexto daquele dispositivo, ele vai preencher aqui com as variáveis. E como que ele pegou aquela configuração de BGP? Também baseado nisso daqui. Tá? Então eu botei ali as informações do BGP nesse dispositivo e ele pega e ele só bota essa configuração lá. E aí eu tenho, cadê o dispositivo aqui, o R2? Eu tenho aqui que o meu work block, ou seja, o meu orquestrador tocou nesse dispositivo e foi provisionado com sucesso. Tá? Então o dispositivo foi provisionado em tal data de forma sinônimo de com sucesso, novamente. Tá? Então, só deixando claro, né? A partir de agora, se qualquer pessoa quiser tocar nesse device, a tag de work block ela tem que ser removida de lá. Tem. Se você quiser, aí, tipo assim, isso vai do cara que está automatizando. É assim como eu pensei, ou seja, eu estou criando uma regra para o meu time. E, naturalmente, o meu código, ele tem que ter a tratativa de exceção. E se o cara esquecer? Tá? E se foi por acidente? Dentro do código eu tenho tratativas para esse tipo também. Tá? Eu consigo conferir dentro do device, não mudou nada. Então, por exemplo, eu estou usando o Napalm, ou você está usando o Ansible, que tem a parte de... faltou o nome agora. Ele só vê a diferença. O Diff? Não, eu esqueci, tem um nome específico para isso. Esqueci agora o nome. Daqui a pouco eu lembro. Tá, mas qual que seria a diferença? Por exemplo, se eu crio um código com NetMico,
independente toda vez que eu rodo, aquela configuração vai ser implementada. Se eu tenho algo do tipo Napalm ou alguns módulos do Ansible, ele valida o status que está agora e ele só aplica a diferença. Quase como se fosse, se o BGP não tiver na configuração desejada, essa config será removida, template code do DTP. De novo, depende, cara. Se você quer que o seu dispositivo, que a sua automação, ela sobrescreva, ela removeria. No meu caso aqui da minha automação, eu estou botando, por exemplo, o meu ZTP, se ele não tiver o BGP, ele não vai mexer, tá? Então, se você já tem config lá, ele não vai rodar essa config em cima. Mas se você botar um override, por exemplo, se eu estivesse pegando um backup e botando um dispositivo, eu vou botar para ele sobrescrever. E aí tudo que você tiver lá, naturalmente, você vai perder, tá? Isso vai de como você resolve automatizar. E também do teu conhecimento com as ferramentas, tá? Pô, eu tô usando NetMico, cara, vai rodar em cima. Se eu botar para rodar em cima, ele vai sobrescrever. Se eu estiver usando Ansible ou Napalm, aí eu já consigo dar por exemplo, dar um merge, eu ver a diferença, ou seja, vai aplicar só a diferença e eu dar ainda um accept. Você pode também botar, por exemplo, quando a gente fala de CI/CD, tá? Qual que seria nesse caso aqui, a gente está com uma automação que ele só está indo e está rodando e implementando. Quando a gente fala da automação já mais madura, com o CI/CD, o que vai acontecer? O cara vai vir, vai botar uma change. Nesse caso aqui também a gente está rodando ao vivo, tá? Então a gente na regra de negócio, eu só posso rodar essa change fora de horário comercial. Então você vai botar que você quer fazer essa modificação, o teu sistema na parte de CI, que é integração contínua, ele faz essa modificação em um laboratório, ele vê qual que vai ser a diferença e alguém tem que vir e aprovar. Então você já sabe a princípio o que seu sistema de automação o que ele vai implementar quando ele tocar na sua produção. Essa é a ideia de onde você quer chegar, tá? O André levantou a mão aí, Pedro. Só uma questão ali, o João Lucas Macedo, acho que ele tinha levantado a mão antes, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta ali, João. Pode abrir o microfone e falar aí, mano. Opa, pessoal, é a dúvida se tem uma ferramenta específica que está atuando como orquestrador aí nesse lab. Tá, aqui é o Fast API. Tá, tudo que está rodando aqui, eu subi um servidor de Fast API e ele que recebe essa informação, e aí aqui para controlar os dispositivos, podemos até abrir aqui, ó. Aqui no API, eu tenho essa parte dos webhooks, tá? Então ele está recebendo esse webhook do... caramba, qual é o nome do negócio, cara? Do Netbox, tá? E aí ele roda essa função aqui de processar o webhook. Então se a gente for nessa função, aí eu estou utilizando, essa daqui seria a minha parte de serviços, lembra? É a minha lógica, tá? E eu estou chamando o que está aqui na parte de automação, que é a minha ferramenta, tá? Então aqui eu estou utilizando o Get Netbox Nornir, ou seja, eu estou recebendo esse webhook do Netbox, eu estou montando qual que é o dispositivo com o Nornir e estou mandando essa configuração utilizando o Nornir com o NetMico. Nesse caso aqui eu estou usando o NetMico, tá? Então tenho aqui a parte do Netbox, tá? E eu tenho várias funções, uma para validar o meu Netbox, o device pelo ID, mandar a configuração, tá? Que é o renderizar a configuração, e aí em cada ponto eu começo a ter tratativas e exceções. Se a renderização falhar, e se por exemplo, eu não ensaiei isso aqui, mas podemos fazer, vamos fazer ao vivo, tá? O que a gente vai fazer? Nesse R2, tá? Vamos simular uma falha. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o walk block, tá? Eu vou tentar subir de novo, mas o que eu vou fazer? Para garantir que vai dar erro, vamos tirar esse... O que a gente pode deixar, tá? Aqui deu sucesso nessa hora, e eu quero fazer erro. Então eu vou botar o IP errado. O meu dispositivo de orquestração não vai conseguir alcançar esse device. Então a gente vai forçar aqui um erro, tá? Vai disparar o webhook, tá? Vamos validar aqui. Pegou aqui o webhook, o meu Fast API, tá? Pegou. Ele vai tentar logar nesse dispositivo para mandar a config e vai falhar. Então aqui, ó, fail, erro ao provisionar o dispositivo. Tá? Então eu já tenho também dentro do meu código tratativas e exceções, porque eu quero saber, deu erro. Então aí eu devolveria lá para o sistema que foi aberto o chamado. Tá? Então assim, aqui eu juntaria tudo, tá vindo daqui, a gente teria alguma tag de qual é o chamado para autorização dessa change, e aí o meu orquestrador, eu tenho várias funções que eu posso ir agregando e trazendo mais coisa aqui para dentro. Se alguém falar, esse dispositivo tem que ir para dentro do monitoramento também, uma vez que foi feito o ZTP. Tá, então agora eu vou ter uma função de adicionar o dispositivo e eu vou adicionar no meu fluxo aqui quando eu receber o flow. Tá? Então eu testo, crio uma função na minha engine, tá? No meu, cadê o desenhozinho? Aqui no meu Automation Engine, para fazer o provisionamento, e o meu orquestrador só vai chamar essa função. Tá? Então se alguém for outra pessoa, ou passa o Juliano, cria a função para mim e depois eu vou utilizar, o Juliano cria a função, cria a classe, o método, e me passa e depois eu utilizo no meu orquestrador. Mas no caso aqui eu estou usando o Fast API, poderia ser qualquer uma, tá? Django,
Por exemplo, aqui o site é montado em Django, tem várias webhooks que são recebidos dessa forma também. Eu utilizei o FastAPI por questão de preferência. Por isso que eu falei para vocês lá no início também, que muitas vezes o que acaba acontecendo quando a gente começa a automatizar, a gente cria várias funções diferentes, vários scripts em Python diferentes, por exemplo, mas vocês, toda vez que vocês têm que fazer um onboarding no device, uma configuração no device, uma mudança no device, vocês têm que ir lá e executar o script da máquina de vocês no servidor. Então, vocês são orquestradores, vocês não têm uma orquestração por trás disso. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa em larga escala, vocês também pensarem na regra de negócio e desenvolver o orquestrador de vocês, tá? Por isso que é tão importante ter um orquestrador. E outra coisa da automação, onde que está o ganho? Além da velocidade aqui, por exemplo, uma vez que eu fiz a configuração, vai ser rápido para vários dispositivos. Tá? A gente importa em massa aqui e vai fazer rápido. Não é só velocidade. O que é mais importante? Segurança, cara. Eu sei que vai funcionar, tá? Eu vou rodar isso aqui no laboratório, eu sei qual vai ser a alteração, e eu fiz uma vez, é que nem agora, a gente tem a configuração da VPN com a AWS. Vai funcionar, tá? Tá mapeado. O script está mapeado, não tem erro de alguém ir lá, ficar na madrugada, botar um dedo gordo, esqueci de botar aquela access list, ou esqueci alguma parte. Tá tudo mapeado. Errou uma vez, você conserta, e eu sei que da próxima vez não vai ter erro. Uma pessoa, por mais que eu brigue com ela ou demito o cara, o próximo que vai vir pode cometer o mesmo erro. Ele está sujeito ao mesmo tipo de vulnerabilidade, digamos assim. Diga lá, André. Beleza, o Léo Bernardo perguntou ali, no caso do Source of True, se no momento de lançar o código você não chega nem a criar um branch para submeter aquele pull request depois. Aquela parte que ele comentou ali do erro ali, respondeu a tua pergunta ali, Léo? No momento que ele vai fazer o lançamento do código ali? Na verdade, foi o que o Pedro e o Juliano falou, quando você tem um ambiente mais maduro, no GitHub você basicamente cria um branch, que justamente seria esse aspecto de você fazer os seus testes, né? E aí, quando tá maduro o código suficiente, você submete um pull request para o master. Aí, por isso que ele respondeu a minha pergunta, no caso, quando o ambiente está maduro o suficiente. Ele falou que, nesse caso, nós estamos aplicando diretamente no master, se a gente pode fazer uma maneira mais simples, a configuração. Então, ele submete o código e vai direto para o master. No ambiente mais maduro, a gente tem umas maneiras de evitar esse processo. Então, por isso que ele respondeu a minha pergunta. Mas seria isso mesmo que você falou, cara. Você abre o branch, manda o pull request. Normalmente você vai ter, por exemplo, um CI/CD que roda, que garante, ou se você pensar só em código, vai rodar as bibliotecas lá, um Black, um PyLint, validar a segurança, e depois tem que ter um aprovador, né? O approver, ele aprova, e depois ele entra em produção e valida tudo. Exato. Beleza. Peraí, só tem uma pergunta aqui já antes de ir pro André. Onde fica mapeado as descrições incluídas no device. Eu tô botando no GitHub, tá? Então, eu estou criando os templates, estou subindo para o GitHub, porque aí, novamente, tem a parte de versionamento, e se alguém quiser fazer uma alteração, vai passar por isso que o Leonardo acabou de comentar, tá? Vai pelo branch, alguém aprova a alteração, submete, e depois roda o teu script de orquestração. Legal. Só fazer um comentário ali do Alisson e do Lucas Rezende, antes ali sobre a questão do BGP que estava configurado no roteador. Durante a semana, a gente fez vários testes aí para validar os scripts e as aplicações do código, se estaria tudo integrado e funcionando. Então, ali foi só um resquício de configuração que ficou, tá? Mas você não necessariamente teria necessidade de ter o BGP configurado. Por quê? Porque ele já estava a rede de gerência do mas aqui a gente queria. Lembra que aqui a gente vai subir o eBGP... Não, calma aí. Quando o R2 estava zerado. Ele só vai estar na rede de gerência com aquela interface management lá, sabe? Isso, aí você aplicou isso do netbox, aquela config do BGP, ela iria junto, mas ali foi só um erro de config. Você não necessariamente precisaria ter o BGP configurado no roteador para existir essa configuração. Na verdade, o BGP já está pré-configurado ali. Nesse caso, foi relevante, porque ele estando configurado ou não, tu não tendo a interface que tu vai utilizar para fechar a sessão eBGP e Isso, peraí. Não teve erro, velho. O BGP estava lá porque eu botei pro BGP ir para lá. É intencional, lembra? Eu vou fechar o BGP aqui. Pedro, calma. Antes de tu fazer o pushing do CTP. Não tinha BGP. Tinha. Não tinha? Sim. Tinha? Sim. Não. Bom, então foi erro meu. Foi erro meu. Não, peraí. É só eu tirar, porque ele entrou na config inicial. Não era pra ter isso, tá? Foi erro meu. Eu vou tirar da config inicial, então. Peraí, dá tempo pra validar isso aqui. Eu tô desconfiado. Diga lá o André, enquanto isso. Isso, o André Lemos levantou. Não, eu ia fazer um comentário, essa questão do orquestrador, você programar, né, que você tem um controle total das configurações que tem, né, porque às vezes você quer comprar de um fornecedor, de um vendor, ele só faz daquele vendor específico, né, às vezes não faz de outro, e o preço é muito mais caro, né, então também outro benefício que tem, né. Exatamente. Acho que tem outra pergunta legal também ali, Pedro. Tinha mesmo, cara, foi mal, tinha mesmo, eu validei aqui, tinha mesmo, foi mal. Quando vocês forem tentar fazer agora eu já tirei. Você não vai ter. Acho que é importante aqui também, Pedro, comentar um pouquinho ali. O Trevisan perguntou a questão do fluxograma de CI/CD, mais ou menos um high level de como é que CI/CD funciona.
Tá? Podemos. Cara, vamos deixar isso aqui pro final, de eu falar pro final, só pra gente não perder. Eu Mas aí vou eu passo o fluxograma do CICD, tá? Beleza, eu vou anotar aqui e aí a gente deixa pro final. Beleza. Tá. Beleza. Dúvidas por enquanto? Podemos ir? Como é que tá qual é que é o nosso planejamento mesmo? A gente ia partir agora pro VPN site-to-site, né? Isso. Só me dá um minutinho. Agora vocês querem fazer... Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui. Vocês querem fazer uma pausa de 10 minutos agora ou o Pedro pode terminar a configuração do VPN? Fala, João. Eu tinha mandado uma pergunta aí no chat. O orquestrador, a gente consegue configurar ele também para ficar monitorando a rede e, assim, se a gente aplica uma configuração que deu errada, já fazer o rollback para a configuração original? Sim. Cara, vamos lá. O que acontece? Por exemplo, nesse caso aqui, você viu que o que eu fiz? Você que tá vai começar a automatizar, você vai começar com pequenos passos para chegar numa solução madura. Então, primeiro, o que eu fiz? Cara, eu quero só o feedback. No caso aqui, eu não tenho um sistema de chamados, né? Então, eu estou devolvendo para o meu source of truth, a gente fez a simulação de um erro. Você pode implementar o rollback? Pode, tá? É mais difícil. Depende da ferramenta que você está utilizando, tá? Porque aí você tem que ter, ou se você tinha no GitHub algo do tipo, então fica fácil, volta lá, pega e implementa. Você tem que ter as verificações para validar se funcionou ou não, porque uma coisa é você empurrar a configuração, outra coisa é estar funcionando. Então, eu vou subir o BGP, como que você quer validar? Você quer validar se o BGP subiu, você quer validar pingando do outro lado, assim, como você vai crescer isso, aí sim é o trabalho do cara que está automatizando, ir para o time de redes, ou se é você que faz parte do time de redes, tá, cara, como que eu valido isso? Em quanto tempo que eu valido isso? Porque alguns erros são muito na cara, tá? Eu não consegui logar no dispositivo, a senha deu errado, ou, por exemplo, o que a gente chama, dependendo do protocolo, um exemplo bom, tá? Se a gente está usando NetMico ou alguma dessas ferramentas de CLI, eu vou implementar um dispositivo de cada vez. Depois que eu vou fazer o rollback, por exemplo, implementando numa DMVPN, eu configuro o hub, configuro o último SPO que deu problema. Como é que eu vou fazer o rollback? Eu vou fazer o rollback de todo mundo? Se eu estiver utilizando uma ferramenta tipo o NetConf, ele suporta o que a gente chama de operações atômicas e operações que chamam network-wide, que significa o quê? Ou funciona em todo mundo, ou não funciona em ninguém. Tá? Então, ele cria igual a gente tem aqui a running config, o startup config, ele cria a candidate data store. Tá? Então, a configuração candidata. Uma vez que você sobe essa configuração candidata, já valida a sintaxe, os parâmetros que você está passando, e você sabe que essa configuração vai ser implementada. Se em algum desses dispositivos der errado, cancela tudo, rollback, ou seja, você nem implementou. Tá? Então isso depende um pouco dos protocolos, do que você tem na sua mão e, naturalmente, conhecimento, né? Se o seu time nunca utilizou NetConf, ou não entende ali dos modelos Yang, você está limitado às ferramentas que você conhece. Mas, por exemplo, aqui eu estou usando o NetMico, porque o Arista suporta, mas esse Cisco legado aqui não suporta. Então vou ter que ir com uma biblioteca CLI e, eventualmente, em outros labs, aí sim a gente utiliza outras ferramentas, porque o meu parque suporta essas ferramentas. Tá? Mas aí, naturalmente, você desenha o fluxo. Depois, eu vou adicionar na parte de telemetria, ou não, ou deixa isso para depois. Depende, tá? Por isso que eu acho que é importante também, uma das coisas que o Pedro falou lá no início, né? Quando vocês têm o conhecimento necessário para vocês começar a fazer o lift da informação que vocês precisam, é nesse momento que vocês vão entender os devices que vocês têm, se os devices que vocês têm, vocês conseguem suportar com um tipo de biblioteca só, se vocês vão ter que utilizar coisas diferentes. Mesma coisa da orquestração, a orquestração ela traz vantagem para vocês de vocês não estar presos num vendor só. Então, fazer o lifting das ferramentas e do que vocês têm e quais são os requisitos também é parte da pessoa que vai estar fazendo a automação, tá? Por isso que é essencial ter esse conhecimento. Então, se eu botar o que eu gostaria que vocês saíssem daqui, a minha ideia é que hoje vocês peguem essa parte de automação, saem com essa arquitetura na cabeça e entendam, primeiro, o que, por quê e quando usar. Tá? Como usar, aí naturalmente você vai vir para o curso. mas aqui a ideia é que vocês tenham na cabeça, tipo, tá, quando eu olhar agora para minha rede, olhando para esse desenho, eu consigo na minha empresa tentar mapear, quem que é a fonte da verdade? Ou não tem só uma, tem várias fontes responsáveis pelos dados. A Automation Engine, tá, eu tenho uma ferramenta de compliance, uma ferramenta de remediação, uma ferramenta para implementação, eu posso adicionar outras, tá? Vocês começam a ter essa visão mais estruturada. Essa é a minha ideia. Um exemplo bem legal para vocês, disso que o Pedro falou, de ter mais de uma fonte da verdade, por exemplo, tá? Eu tenho um Infoblox, e o Infoblox, por exemplo, é meu iPuck, tá? Só que o meu iPuck e a minha automação e as minhas regras de firewall, elas têm uma ligação, cara, que eu diria que assim, que ela é crítica. Por exemplo, se um cliente
ele quer fazer o beacon de uma aplicação que está exposta para a rua, por exemplo, tá? Ele não precisa submeter uma change para o time de redes que vai submeter uma outra change, que vai lá manualmente tirar a regra do firewall manualmente. O que ele faz? No momento em que ele foi no IPAN, viu uma ferramenta que a gente tem aqui que a gente chama de Cloud Atlas. E esse cara vai lá e diz que ele quer fazer o beacon daquela entrada DNS, que é uma entrada de DNS externa, obviamente. No momento que ele faz isso, ele gera uma trigger em que esse objeto específico, que faz parte de uma ou de várias regras de firewall, esse objeto vai ser removido, por exemplo. Só que, obviamente, ele não faz isso sem passar por uma aprovação, sem tu ter um pull request lá e alguém vai lá e, não, beleza, eu vou aprovar. Existe uma tarefa de uma pessoa específica aqui, que ele é como se ele fosse um designer de aplicação, que ele valida se isso tá ok remover ou não, se não é uma solicitação errada, tá? Mas, de novo, às vezes tu vai ter mais de uma fonte da verdade para determinados serviços e tu vai ter que ter uma interação entre elas, tá? Então, esse é um bom exemplo, tá? Ninguém acessa um firewall que remove uma regra ou remove um objeto de uma regra na mão. Isso tudo é feito de uma trigger de automação. Tá? O Bruno aqui até falou, a maior dificuldade da automação, a diversidade de modelos e equipamentos. Cara, realmente, você entra num ambiente heterogêneo, é uma chatice. É difícil, porque você, assim, primeiro você tem que ter o conhecimento de todas as ferramentas para entender, é sempre um trade-off. Então você está trocando alguma coisa por outra. Você tem vantagem de um lado e perde do outro. Exato. E o cara que está automatizando, a dificuldade é, você tem que ser um cara razoavelmente experiente em redes e você começa a adotar vários mecanismos de desenvolvimento de software, né? Porque essa parte de CI/CD, como que você vai, quais são as ferramentas para subir teu servidor, como que você vai subir tua API, quais são essas ferramentas, se você vai usar RESTconf, NetConf, como é que você vai consumir, como você vai escalar teu servidor, como é que você vai botar em produção, tá? Então você vê que aqui, apesar desse laboratório ser pequeno, o tanto de coisa que a gente está falando, e que o cara tem que entender, ele tem que entender aqui do BGP, de fonte da verdade, do GitHub, da parte de VPN, da parte de Docker, da cloud. A gente vai mostrar ali o Grafana, Telegraph e Prometheus, ou seja, banco de dados, tem muito conhecimento ali, e o cara que se você vai automatizar, por exemplo, uma DMVPN, como é que, se você não entende de redes, como é que você vai automatizar? Ninguém se sente seguro de dar na mão de um cara que não é normalmente o sênior de redes, né? Você sendo completamente novato e falar que vai mexer na rede ainda mais em escala. Agora eu vou tocar em todos os dispositivos ao mesmo tempo, né? Acho que outro ponto importante ali é de salientar, né, Pedro, que quando vocês pensam geralmente quando a gente começa a falar de automação e a gente pensa em automação, a gente pensa em acelerar o processo. Cara, no início, a última coisa que vocês vão ver é a automação acelerar o processo. Ela não vai acelerar nada no início. Porque o trabalho que vocês vão ter para padronizar as coisas e fazer com que vocês tenham um fluxo muito claro de como é que a rede de vocês vai ser automatizada, isso vai levar muito tempo. Vocês nunca vão começar da noite para o dia, hoje eu não tenho automação, amanhã eu estou fazendo deployment em 1000 devices de uma vez só. Não, vocês começam a selecionar partes da rede de vocês. Primeiro vocês vão fazer uma parte de automação de vocês para fazer failover de uma rede para outra, ou mexer prefixo no BGP de um lado para o outro, num SP para o outro, ou vocês vão criar uma outra parte de automação só para fazer shut, não shut, ou configurar a porta de acesso para cliente. Então, você começa aos poucos para depois você escalar num tamanho que a gente fala que seria daí quase industrial, né? A gente está falando de fazer deployment em 100, 200, 300 devices de uma vez só, tá? Mas a última coisa que você tem que pensar no início é performance e agilidade. Não é isso, mas a longo prazo, isso vai trazer para vocês uma rede homogênea, uma rede fácil de gerenciar, uma rede menos suscetível a erro humano, tá? Beleza, vamos dar-lhe? Pausa ou vamos dar-lhe? Que a próxima sessão é longa, é Terraform, VPN, monitoramento e a gente vem forte. E vamos fazer 10 minutinhos e aí a gente volta, pode ser? Tempo pro pipi, para tudo que tem que fazer. Ó, o cara foi lá pegar um pastel. Ó. Tá, beleza, vamos falar o seguinte. Fala aí, André, foi mal. Cara... Não, eu só ia falar, comentar ali pra você validar o R2, se tá tudo ok com a questão do BGP, se ele subiu lá, que você mexeu no netbox ali, né, e tudo mais. Mas ele também falhou. não, beleza. Como ele falhou, ele não pegou nada. Ele realmente estava com a config inicial, mas só vai subir a config inicial de novo quando eu reiniciar esse roteador. Beleza. Eu ia fazer um comentário ali também, mas o Juliano já disse também tudo que eu penso sobre essa questão ali que o Bruno comentou, né, da dificuldade de automação. A gente aqui no Brasil ainda comenta muito, cara, sobre falta de documentação na rede, né, então acho que talvez o primeiro passo que a gente pensar enquanto analista, engenheiro de rede, é tentar desenvolver um padrão dentro da rede ali para daí sim a gente pensar na questão de automação, porque quando você tem padrões já pré-criados ali, fica muito mais fácil de começar a desenvolver automação na rede, né? O fato dos equipamentos, o problema é quando você tem uma rede legada ali, né? Que daí talvez não vai suportar determinadas coisas e o cara vai ter que ficar criando exceções. Mas quando a gente pensa numa rede que já tem equipamentos mais novos, que geralmente você vai ter, por exemplo, um Cisco ou um Arista ali que suportam, por exemplo, NetMico, aí
Aí isso vai facilitando tudo e principalmente desenhar esses modelos de arquitetura para criar esses fluxos da maneira correta, né? E esse que o Pedro trouxe aí, eu acho que para mim, assim, foi o mais simples que eu já vi quando a gente pensa num modelo com um orquestrador aí automatizado aí, né? Eu acho que uma das coisas que acaba não ficando muito claro pra gente quando a gente tá no Brasil, porque às vezes as tecnologias elas demoram pra bater na nossa porta, né? Eu lembro que quando eu tava aí, quase ninguém falava de ACI e SDN, quando eu cheguei aqui, cara, isso já tava espalhado em um monte de lugar, tá? Quando vocês vão no Cisco Live, principalmente no Cisco Live aqui fora, e até em outros eventos, tá todo mundo falando em automação o tempo inteiro. E o vendor, ele tá cada vez mais querendo ser menos responsável pela GUI de vocês. E o vendor está cada vez mais entregando para os clientes integrações onde o cliente ele possa desenvolver a própria automação dele, baseado nas próprias regras de negócio dele, para gerenciar o ambiente dele da forma com que ele quer. Então, infraestrutura como um código, ele não é só algo que a gente vê. Eu sei que no Brasil a gente vê isso com mais recorrência em cloud, né? Mas em empresas, principalmente aqui fora, para quem pensa tem uma carreira internacional, cara, é primordial a gente entender de automação, tá? Pode ser que vocês não sejam o melhor cara para automatizar uma rede inteira, fim a fim, criar todos os fluxos, mas vocês têm que conseguir se virar ao ponto de conseguir auxiliar, tá? Na criação de novos fluxos, de novas regras de negócio, fazer manutenção em código, ou até mesmo ser responsáveis por tudo isso, tá? Mas entendam, tá? Eu sei que no Brasil as coisas demoram para chegar. Cara, mas cedo ou mais tarde, a hora que isso chegar aí, vai ser da mesma forma que chegou outras tecnologias do passado, tá? Que nem ACI, que nem SDN, depende do vendor. Tá, ó, vamos aproveitar. 3:10, estamos de volta, tá? Normalmente a gente faz o seguinte com os mentorados até. A gente fecha a câmera, quando for voltando, abre a câmera, que 3:10 a gente volta com essa parte aqui, vai ser... É a parte interessante, beleza? 10:10. 10:10. 5 horas para frente, o Léo tá 4 para trás e assim vai, né? Are you ready? E aí, Pedro, tudo certo? Tudo certo, cara. E aí, Léo, acordou já? Tomou um café? Nada, a menina tá dormindo, né? Quer dizer, ela acordou junto comigo. Eu vou Que horas dormir são aí, agora. velho? Agora são 6:06. Tu tá onde? Canadá? Canadá. Ah, tu que é o cara do Canadá. Já ouvi falar muito de você, cara. Espero que coisas ruins, né? Porque Só boas. coisas boas, mano. Não, só tem ali, só os fãs. Só veio o comentário do Juliano, do Fabinho. É um elogio, Léo. Não, o Isso. Léo, eu já ouvi esse nome desde lá de Budapeste. Eu te conheço há muito tempo, cara. Que bom, cara. Que bom. Bom, pelo menos alguma coisa de bom sobre mim. Não dava pra ter tudo ruim, né? Exatamente. Exatamente. Mas nada tão ruim que não possa piorar também, né? Tem essa. Vocês gostam da icônica frase, né? Faz parte. Mas eu tenho uma mais icônica, mas não é momento pra isso agora. Nunca falha em decepcionar. Consegue toda vez. Mas eu tava a fim de fazer um café mesmo, mas não vou fazer não. Porque ela acordou junto comigo, agora voltou a dormir. Falei, se eu ligar a máquina aqui, vai fazer barulho pra caramba. É isso aí. Segue o bootcamp com sono mesmo. Tá na raça. Não, vai acordar. Já acorda. Essa parte aqui vai ficar legal. Ô Pedro, uma pergunta antes de começar, até porque eu não quero dar um rollback na apresentação. Quando você fala de jogar tudo no master e chamar os módulos, chamar as classes, você está falando de criar um main para poder chamar, por exemplo, você cria um main, aí dentro do main você para poder rodar todos os scripts do Runbook, ou você está falando de literalmente jogar script por script, criar cada código Python, ou Terraform, ou whatever, né, para poder rodar cada unicamente. Como vocês, porque assim, né, estou entrando no assunto agora junto com vocês, então eu não sei como vocês estruturaram desde o começo do curso. Só para eu poder entender a arquitetura, Você tá querendo dizer do código? Do código em si. Tá, o código fica tudo no main, tá? O que vai acontecer, por exemplo, a gente tem o código no main, ou você vai criar um branch de produção. Vamos supor que o main seja a produção. Então, o que está no main é prod. Tá? Então, os seus desenvolvedores vão abrir os branches para as testes que eles estão fazendo, e quando alguém fala, cara, isso aqui está pronto, vou trazer para produção, aí você vai fazer o pull request, e aí tem o saneamento do código em si, e aí no CI/CD tem a parte do pipeline que faz o deploy de novo, tá? Mas aí chama as classes, no caso, né? Dentro do main a gente começa a chamar as classes, não é tudo jogado no main, né? Porque minha dúvida é essa. Normalmente deixa tudo no main. Tudo no main? Ok. Normalmente você bota, assim, por exemplo, o Fast API aqui tá tudo no main. A não ser que você botaria em outro repositório algo do tipo, mas se você quer realmente cara, isso aqui é bem separado. É outro time, às vezes, que tá tomando conta, é outro pipeline que você vai chamar para manter essa parte do código. Se tudo tá em um bloco só, tu deixa tudo junto. Entendi. A não ser quando você vai também começa a falar, tipo, microserviços e outras coisas, mas eu acho que, tipo assim, aí começa a ficar mais... Porque eu tô bem distante da operação hoje, né? Mas uma das coisas que eu vejo é essa segmentação, literalmente. Você cria um main,
e aí dentro do main vocês começam a chamar as classes, porque as classes, de fato, têm seus códigos individualizados, né, e suas características. Não, peraí, eu acho que a gente tá falando, eu tô compartilhando a tela de novo? Oh, não precisa não, eu queria só introduzir essa pergunta para poder eu entender mesmo. Não, peraí, que eu acho que a gente eu tô falando de uma coisa e você tá falando de outra. Por exemplo, aqui no código, tá vendo que quando você fala no main, é tipo, aqui, ó, por exemplo, o meu devices, ele vai pegar aqui, ó, Alternate Ops Fast API esquemas. Então ele vai ter aqui no esquemas chamando os códigos que estão aqui dentro. Isso, você vai separar desse jeito, ó, aqui dentro do webhook, eu vou pegar e chamar, ó, dentro do serviço, eu vou chamar o orquestrador. Isso, você faz desse jeito, você vai chamando. Eu acho que você tava querendo dizer, tipo, tudo isso aqui é um repositório só que tá no GitHub, entendeu? Mas dentro do meu código, sim, eu vou chamando, eu quero usar, por exemplo, eu vou usar do Prometheus, eu pego aqui, nesse esquema webhook, eu tô chamando Netbox e o Prometheus. Tem mais coisa lá para dentro? Tem, eu não preciso de tudo. Então, mas o ponto é que eu consiga olhar, tipo, tá, eu vou integrar a gente tem um outro sistema, tá? E eu vou integrar, onde que eu vou procurar, o que que eu tenho, como que eu tenho que mandar? Eu vou lá no esquema. Eu não vou procurar, porque se tá aqui na minha lógica, imagina alguém escreveu, daqui a pouco eu tô escrevendo a mesma coisa que o cara, com tratativas diferentes. Então a ideia é, tipo, o teu time separar e você vai chamando. Beleza, então é isso mesmo que eu queria entender. Legal. Então, por exemplo, aqui no API, você cria o versionamento. Por quê? Vamos supor que eu vou criar uma versão 2, a gente vai introduzir alguma coisa nova. O V1 é o que tá rodando. Então eu vou criar o V2 em paralelo, vou desenvolver em cima. Tá, cara, a gente vai fazer o switch de versionamento, tá? Aí eu deleto uma e sobrescrevo a outra. Mas eu consigo também desenvolver em paralelo. Beleza, top. Mas você vê aqui, por exemplo, eu estou implementando nos serviços, chamando cada uma das funções. Então, eu vou rodar aqui dentro da API, a parte do webhook, por exemplo, chama o processamento. Aqui eu só estou expondo. Você vê que não tem código aqui, é bem simples, ó. Você chama só, né? O processamento é em outro lugar. O processamento é a lógica. Então, eu estou deixando bem separado. Legal. Valeu. Beleza, tá todo mundo de volta? Podemos dar-lhe? Podemos dar-lhe. Vamos lá. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora, cara? Vamos subir a parte ali da cloud na AWS, tá? Como que tá? Primeiro, o que a gente vai subir? Tá uma topologia bem simplesinha, tá? A gente não vai fazer overcomplicar aqui o nosso cenário, tá? Se a gente fosse criar, eu não botei um Transit Gateway, a gente não tá integrando várias VPC, tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma VPC que a gente tem a nossa subrede 10.20/16 e 2 subnets ali dentro, tá? Depois a gente vai subir uma instância EC2 aqui para a gente validar a conexão do R2 com essa instância aqui, depois que a gente fechar o BGP. Tá? Então, como que a gente vai subir? A gente vai utilizar Terraform para isso. Por que a gente vai fazer dessa forma e não estamos botando no orquestrador, por exemplo? Porque quando a gente está falando de automação, normalmente você vai ter a separação ali dos times, tá? Normalmente o time de Network Engineers a tua responsabilidade normalmente acaba ali na parte que vai para a nuvem, tá? Você tem um time ali, DevOps, ou um time específico para cloud, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fingir que esse ambiente já está provisionado, tá? Então a gente não vai botar isso dentro da nossa parte de orquestração e a gente vai subir isso com Terraform. Quando que a gente utilizaria Terraform quando a gente fala em redes, tá? Estrutura de redes? A tendência que a gente vê, ainda mais com o Cisco e outros fabricantes, é que a gente utiliza o Terraform quando a gente tem um ambiente que você tem uma parte concentrada para gerenciar os dispositivos. Ou seja, por exemplo, o ACI, que você tem o APIC, quando você fala de SDN, ou seja, você tem um concentrador que ele vai mandar as configs para os seus dispositivos. Se você tem o teu parque legado, você não vai utilizar o Terraform para isso. Então a gente usa o Terraform para conversar com esses dispositivos. E o que acontece? Qual que é a ideia da linguagem do Terraform? Quando a gente fala, ela é uma linguagem declarativa. A gente entra nesse conceito de declarativo versus imperativo. Qual que é a diferença, para ficar fácil de lembrar? Declarativa é o estado desejado, tá? Você só vai botar o que você quer. O imperativo você vai dar as instruções. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um NetMico, eu tenho que entrar no roteador e botar, eu quero criar uma VLAN 10, eu vou botar cada uma das instruções. Aqui, por exemplo, quando eu vou criar o meu VPC, eu só vou botar lá que eu quero um VPC, eu quero uma subnet, quais são os identificadores, e a API por trás disso, o provider do Terraform, que vai fazer essa tradução. Tá? Então, os vendors, os fabricantes, eles criam esses providers, que são a forma de interagir com a API deles, e para a gente, o Terraform fica sempre da mesma forma. Tá? Então, a gente escreve a linguagem, vamos supor que a gente está usando o ACI, e a Cisco faz o upgrade do ACI. Eles vão criar uma versão nova desse provider, e para você a linguagem continua a mesma. Se a API mudou, eles vão tratar isso por trás dos panos. Tá? Então, a gente sobe aqui dentro do nosso... A gente tem aqui dentro do Terraform qual que é a nossa estrutura, tá? Então, normalmente a estrutura do Terraform, que é quando a gente escreve código, segue mais ou menos
dessa forma, tá? A gente divide em módulos. O que seriam esses módulos? Qual que é a ideia de quando eu criaria um módulo? É você ter uma instância menor, individual, que é responsável por uma tratativa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está nesse exemplo. Aqui a gente teria um módulo de networking, um módulo para database, um módulo auto-scaling. Então, você tem sempre esse módulo que é fácil de você utilizar e só chamar ele para criar, por exemplo, suas instâncias que você quer usar aqui no caso da AWS, tá? Naturalmente, você tem que entender quais são as instâncias, a nomenclatura da AWS, você vai para Azure, você tem que entender da nomenclatura de cada uma. Então, a estrutura que a gente está usando é mais ou menos essa, ó, você vê que é sempre parecido a forma, o nome dos arquivos, tudo entra pelo main, o output, que vai ser o que você vai receber após esse script rodar, os providers, as variáveis, tá? E aí ele chama, dentro aqui do main a gente vai chamar, por exemplo, eu quero criar uma instância de networking, e aí ele vai rodar o main e segue assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, o que a gente está criando aqui primeiro? Eu estou criando a minha instância da minha VPC e depois o meu módulo da VPN, tá? A gente tem aqui comentado nosso módulo para criar a instância do EC2, que a gente vai rodar depois, tá? Que eu quero mostrar para vocês o Terraform, como que ele vai funcionar. Por quê? Vamos rodar primeiro, que aí vai ficar mais claro. Pedro, Primeiro, deixa eu atrapalhar. O Breno perguntou ali, semelhante ao Ansible trabalhando de forma declarativa, onde passamos apenas os parâmetros para os determinados módulos? Isso aí. Isso aí. É a mesma ideia. Uhum. Tá. Isso. Tem as diferenças em si, mas assim, a ideia é essa mesmo, tá? O Ansible, naturalmente, também dá para você trabalhar de forma imperativa, mas ele tem os módulos que são declarativos. Essa é a ideia, tá? Que o Terraform, Breno, ele é como se fosse lá o arquiteto, o engenheiro civil, e o Ansible vai ser o time de operação. É como se fosse isso. Mas a ideia de declarativa é essa mesma aí. O cara pegou, foi uma conexão boa. Tá? Então, primeiro, vamos entrar aqui na minha conta da AWS, só para mostrar que não tem nada. Tá? Então, temos aqui a VPC. E quando vocês forem rodar, eu quero rodar esse bootcamp. Lembra que eu mostrei lá que vocês vão clicar em iniciar o laboratório. O laboratório vai pedir quais são as suas credenciais aqui da AWS, tá? Esse laboratório é seu, tá? Então, uma vez que você sobe, a gente não tem acesso a nada. Ele é teu, tá? Então, pode botar lá e depois você deletar ele com tranquilidade. Esse é um detalhe importante, tá? Por favor, fez o laboratório, não esquece de desligar, senão a continha vai bater no final do mês para vocês lá e eu vou ter que fazer parcela do cartão, tá? Então, não tem muito perigo desse daqui. Assim, aqui o da AWS, por favor, desligue. Mas o outro lá que a gente sobe para vocês, se vocês deixarem ele inativo, ele desliga sozinho, tá? Não vai cobrar. Isso fica tranquilo, eu já cometi esse erro e não cobrou. Então, fiquem tranquilos. Pode subir sem problema, tá? Então aqui, ó, a gente não tem nada na VPC, nada na subnet e aqui a parte da VPN também a gente não tem configuração nenhuma, tá? Só para mostrar depois da primeira vez que tinha lixo, para garantir que a gente não tem lixo nenhum, tá? Então, a gente está em Solutions, vamos para o Terraform, e a linguagem do Terraform, naturalmente, a gente vai trabalhar mais dentro de cada curso, mas só para dar uma mostrada aqui, por exemplo, no o que a gente está fazendo, eu estou chamando aqui o VPC, criando com a minha Availability Zone, eu estou criando aqui, mandando para ele qual que é o meu IP, tá? Porque para eu criar a VPN na AWS, eles precisam saber qual que é o IP da minha máquina, para a gente fechar essa conexão. No laboratório, vocês vão precisar configurar isso? Não, porque no laboratório eu já criei um script lá que mapeia o IP e não vai pedir para vocês. No meu caso aqui, precisa, tá? Então a gente está passando aqui para esse módulo VPN, que a gente vê, ó, módulo VPN, ele vai chamar, passar essas variáveis, já que aqui, ó, eu estou recebendo essas variáveis que eu estou passando do módulo anterior, e aqui está descrito os recursos que eu quero subir, tá? Então eu quero criar um Customer Gateway, que no caso é o nosso on-premises aqui, com o BGP, o Autonomous System 65001, do outro lado, o da AWS vai ser 65002, e aí você cria, tá aqui, ó, a parte do gateway da AWS e faz todas as configurações da VPN que você deseja, tá? Então a gente vai dar um Terraform init. O Terraform, uma vez que a gente traz as informações para ele, ele começa a mapear o status do que a gente tem, do que ele criou. Agora, tudo que a gente, quando eu tentar subir de novo, ele valida com o status, tá? Que a gente vê que ele tem o Terraform lock e ele vai ter a parte aqui mapeando o status atual dele. Então, ele só vai implementar, se eu tentar rodar o script de novo, só a diferença. Então, se eu quiser destruir alguma coisa, ele vai mapear o que eu preciso fazer, quais são as instâncias, quais são as dependências, e ele vai implementar, tá? Então, a gente criou aqui, instanciou ele, a gente vai dar um Terraform, tá? Só dar um help aqui, por exemplo, para a gente ver quais são as opções. Então, normalmente a gente usa o init, tá? Para preparar e baixar os módulos dos providers, tá? Por exemplo, aqui a gente está usando o provider da AWS, tem uma documentaçãozinha bem simples lá na página deles, a gente traz isso em outro momento, tá? A gente planeja, aplica e depois destrói. Então a gente vai dar um plan, Terraform plan,
ele vai pedir aqui qual que é o meu IP, lembra que eu tinha uma variável lá que não foi dado nenhum valor para ela, então ele vai pedir qual que é o valor aqui do meu IP, ele vai validar quais são as informações, ó, o que eu vou modificar, então isso aqui ele já vê o que vai ser aplicado, uma vez que eu resolvo falar, tá, aplique, então a gente vai dar agora um Terraform Apply, Terraform Apply. Então, novamente, ele vai começar a implementar, aqui ele pede para dar um yes, para aprovar, tá, e ele vai começar a criar, ó, a gente vê aqui, creating, tá, então ele vai começar a criar todas essas instâncias aqui dentro, beleza? Enquanto essa parte sobe, tá, lá a VPN demora um tempinho para ser provisionada. E o que a gente precisa? A gente precisa do output, quais são os IPs da AWS que ele vai criar para a gente ir lá e botar no nosso orquestrador agora, porque a gente vai voltar para o nosso fluxozinho aqui. O time de DevOps criou, da parte deles, do lado da AWS, e aí vai vir para a gente, ó, um chamado, o cliente quer que a gente feche uma VPN com a nuvem, e a gente tem que fazer essa configuração. Como que a gente vai fazer? Vai entrar de novo no nosso fluxo e na nossa arquitetura aqui. Então, eu vou fazer, de novo, mapear aqui na fonte da verdade, meu dia 0. Vamos lá para a fonte da verdade. Peraí, vamos terminar só o fluxo. Vou mapear aqui na fonte da verdade. Eu vou botar depois que está em produção, vai disparar a orquestração, ele vai receber quais são os endpoints que estão nesse túnel, vou chamar a Automation Engine e vou fazer a configuração nesse dispositivo aqui, no caso, o R1. Tá? Então, enquanto ele cria, vamos entrar ali no R1. Tá, show IP brief, tá, ele já está provisionado com a conexão aqui, o 1212 é conectado com o router 2, a gente deu um show run sec router, tá, a gente vê que ele está em branco, a parte de configuração do BGP, tá, show run include tunnel, qualquer coisa do tipo, tá, ele também não tem nada, vamos dar um show run, só para ver, show run, para ver que ele não tem nada de lixo, vamos validar, tá, tem nada de lixo, nada de configuração de... Tá perdoado. para não cometer o mesmo erro 2 vezes, tá? Tá, enquanto isso, aqui essa parte da VPC deve ter sido criada, foi criada, tá? A nossa subnet, as duas, 10.21, 10.22, e o Customer Gateway, no caso, na visão da área da AWS, o nosso on-prem, tá? O Virtual Gateway da AWS, e o Site-to-Site Connection, que está aqui em pending, que ele demora um tempo para subir. Uma das coisas, o que está acontecendo aqui? Qual que é a dificuldade que a gente passou? Eu não sei se vocês já tentaram subir uma VPN da tua máquina. Qual que é a dificuldade? Ele vai passar aqui pelo meu roteador aqui de casa. Vai ter um NAT para bater lá na AWS, fechar essa VPN e depois eu subir o meu BGP. Então, esqueci o que eu ia falar, cara. Só é falta de café, cara. Tu deveria ter pego um café. Esqueci o que eu ia falar, cara. Na moral. Bom, vamos Você tá falando sobre a dificuldade de passar ali pelo Fire, a comunicação, então. É que, na verdade, na topologia... não, isso. Lembrei. É o IPsec, tá. Por quê? Quando você pega ali na AWS, e você vai pegar aqui o Download Configuration, então você bota ali, por exemplo, ele dá já a configuração que você tem que botar, né? Então, se a gente botar aqui, por exemplo, Cisco, vamos pegar ali o mais perto ISR, tá, a versão, ele só dá o IPv1. E eu tô passando aqui por um NAT. Então, o que a gente teve que fazer? Cara, vamos pro IPv2, que ele suporta o NAT Traversal lá, e fazer essa config. Foi o desafio, tá? É mais tranquilo também fazer com o IPv2 pela questão de tu poder fazer routed base e não ter policy base. Não precisa ter policy para dar match também, tá? Então, por isso que a gente usou o IPv2 também. É bem mais fácil de configurar. Mas apesar disso, não vem com a configuração pronta para você, tá? Então, essa parte de fazer o meu roteador que está aqui dentro, também mapear, validar, pegar o IP, fingir que ele tem o IP do meu NAT de saída, é uma parte que foi meio capciosa. Então, o que a gente vai fazer? Só para deixar claro também por que foi capcioso, né, Pedro? O ambiente todo, lembre-se, está dentro do Docker. Ainda tem isso, né? Então, assim, só para não complicar mais ainda. Mas ele passa pelo Docker, faz um primeiro NAT para minha máquina, aí ele faz outro NAT para a rua, vai para VPN e depois volta. Tá? Então, isso deu uma complicação. E para melhorar, ele ainda está dentro de uma VRF. Então, foi bem gostoso. Foi bem gostoso ainda botar isso dentro de uma VRF. Tá? Foi o grande desafio dessa parte, de criar o template para isso e fazer funcionar. Então, o que a gente fez? De novo, eu botei ali no meu dispositivo aqui na fonte da verdade, eu criei meu templatezinho. Cadê? Peraí. Provisioning? Templates, isso. Eu criei meu template do BGP e do VPN, tá? Então aqui tem a parte da VPN, com a IPv2, o túnel, todas as informações que eu tenho que passar. Então ele tem que, em algum lugar, eu tenho que botar essas informações. Onde que a gente vai botar? A gente vai carregar aqui no contexto que vai ser aplicado no roteador 1. Tá? Aqui você poderia botar
eu vou botar um contexto em cada um dos meus roteadores de borda. Aí, de novo, você volta para a parte de desenho, tá? De design, como que você vai fazer a implementação da tua rede. O importante, até, é que você comece de algum ponto, tá? Você sinta a dificuldade e depois você vai evoluindo, como qualquer coisa, tá? Então, o que a gente vai botar aqui? Depois que for provisionado lá na AWS, ele vai cuspir para mim quais que são as informações do IP, do túnel, qual que é o IP da rua lá da AWS, a gente vai botar aqui e vai disparar a automação. A parte da VPN, a gente botou aqui, criou o túnel, tá? Então tem aqui o Tunnel Group, com os dispositivos que estão dentro, no caso eu botei só meu R1, porque é o dispositivo que eu vou, que a gente vai tocar. Então você vê de novo, eu estou aqui com a tag VPN, opa, o meu R1, ele está sem nenhuma daquelas tags de que o orquestrador tocou nele, porque depois que eu tentar provisionar a VPN, eu quero que ele venha aqui e fale, ó, esse dispositivo rodou com a VPN, tá tudo certo. Tá? Então, a gente vai, em algum lugar, normalmente, quando o pessoal preenche num Excel ou em alguma planilha, quais são os parâmetros da VPN, né? As políticas, o IPsec, os profiles. Então, aqui eu mapeei, tem tudo, como que a gente está subindo essa VPN, e a gente vai mapear lá botar para rodar depois que tiver os dados. Então, vamos pegar os dados. Cadê onde é que tá? Aqui. Terraform. Então, a gente pegou aqui o output lá que veio dessa provisionamento da AWS. Vamos ver até aqui se na AWS já... Beleza, já está como disponível. Tá? Então a gente vê, ó, o status já está como available e os túneis estão down. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso customization, não, cadê provisioning? Botar o nosso contexto. Editar. E como que a gente vai botar? Deixa eu abrir um aqui do lado. Tá, pra gente preencher. Então, o túnel, a gente vai pegar esse endereço. O endereço, aqui o 8, é da rede, né? Então, a gente vai botar 8, 9. O primeiro IP é o da AWS e o segundo é o que vai pegar para o cliente. Então, o tunnel IP, o neighbor que a gente está botando para o nosso, para dentro. Volta, deixa eu ver. Pera aí. Tá não errar. Neighbor. Tá, o neighbor é o segundo, tá, beleza, perfeito, desculpa. Okay. Segundo tunnel. Beleza? O nosso outside on-prem, eu acho que é esse mesmo. Esse, 92, tá, é o meu. E o inside client, o nosso, 8, 9, 10. Beleza? Salvamos. Vamos fechar isso aqui. E vamos aplicar. Então, beleza? Tá o nosso contexto. E eu consigo ver, já no dispositivo aqui no R1, ele pegou esse contexto, tá? Então tá os dados aqui, o 209, e a renderização da config, como vai ficar no final. Tá? Então eu já vejo aqui como que vai ser aplicada. E de novo, se alguém for lá no meu dispositivo e tocar, aí igual o João tinha perguntado antes, eu posso ter alguma automação que faz essa validação de a configuração como está aqui e como está no dispositivo de verdade, para eu receber um alerta? Sim, você pode fazer. Tá? Então, vamos disparar aqui o nosso túnel. Tá? Edit. Tá? Ele já está com a VPN, está com tudo, então é só a gente salvar que ele vai soltar o trigger. E se a gente for no dispositivo, vamos ver se está up aqui, tá, recebeu. Vamos ver, show IP into brief, se ele pegou. Beleza. Então aqui, ó, ele foi criado, a gente está já com um túnel aqui, tá, a gente já vê que está up, tá, se a gente der uma olhada, show run, router, BGP, foi feita a config do BGP, tá bom, alternate tops, show IP BGP all summary, tá, a gente vê que a gente já está com o BGP rodando lá na AWS, tá, então os prefixos sendo anunciados. Dá um show crypto IPsec esse aí, né? Packets encapsulated, DJs, Então tá, você subiu o EC2 lá. Vamos fazer o show IP into brief, vamos fazer o seguinte, vamos pingar aqui do outro lado, só para VRF. Tá pingando, vamos aqui no R2, show IP. Tu pingou tu mesmo, rapaz? Cara, foi mal. Tá pingando. Agora, mãe. Mas aqui, ó, então eu já tô recebendo o 1020/16 aqui de dentro no meu BGP, tá? Então, pelo menos o anúncio lá da Cloud já tá vindo pra gente, tá? Vamos voltar aqui no nosso device.
tá? Tá aqui de novo, ó, a tag do ArcBlock, e a VPN foi provisionada nesse horário, tá? De novo, se der erro, vai estar aqui, ó, a gente tentou provisionar o quê, porque da onde veio, tá? Então você vai ter um mapeamento de quem mexeu no quê, por quê, qual foi as informações. Então, aqui, se a gente atualizar a nossa VPN, tá? A gente vê ali que o tunnel subiu, tá? Eu só subi um mesmo. O outro que não, o outro que tá down foi proposital. Só botei um, tá? Por quê? O segundo vocês fazem, tá? A ideia aqui é deixar sempre meio estratégia de marketing, tá bom? Alguém vem aqui depois da explicação e termina de configurar o outro, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem agora? A gente vai subir lá a nossa instância do EC2. E aí eu quero mostrar para vocês justamente a parte do Terraform, pegando e aplicando só a diferença, tá? Então, onde que a gente vai vir? A gente vai lá no nosso main, vamos voltar aqui no provider, cadê? Não, arquitetura, comandos, não, porra. Terraform, tá? Então, o que eu vou vir? Aqui no meu main, eu vou vir aqui e agora eu vou chamar o módulo de EC2, tá? Por exemplo, eu quero testar alguma coisa, uma pirataria, eu venho aqui e já subo o meu módulozinho de EC2 que sobe fácil uma instância EC2, tá? Então, eu sempre posso utilizar isso de forma escalável, aí você testa o seu software pirata na AWS, não no seu computador, tá bom? Então, edita essa parte no vídeo, Juliano. Tá, vamos lá. Terraform, de novo, init. Ele vai pegar agora, carregar esse módulo, Terraform, apply, não, plan, foi mal, para a gente dar uma olhada antes, tem que escrever certo também, né? Terraform plan, ele vai pedir de novo ali meu IP, tá? Então ele vai validar com a parte do que já tem, o que ele já provisionou. Você vê que aqui esse início, ó, ele está validando, ó, refresh state, e ele vai ver que a única coisa do que eu tenho, porque a gente quer chegar, é escrever isso. Se eu quiser deletar, eu venho aqui, tiro o EC2, e ele vai falar, tá, cara, o que você vai ter que fazer é deletar todos esses módulos. É essa alteração que eu vou realizar. Onde que começa a ficar difícil mexer com Terraform? Por exemplo, quando eu falo de ACI, você vê que ele mantém o status aqui de todos, no Terraform TF State, o status do que ele já fez. Se eu tenho um ambiente muito grande, essa validação, toda vez que eu quero modificar alguma coisa, ele vai fazer essa validação. E isso pode demorar uma data, tá? Então, alguns, dependendo do teu ambiente, às vezes o Terraform não é a melhor opção por conta do tempo que vai demorar para você aplicar uma change pequena, tá? Você tem um ACI, você quer, putz, eu só queria adicionar uma porta. Mas se você não adicionar pelo Terraform, ele não vai manter o status. Então, ele uma hora vai quebrar. Então, você tem que fazer por aqui, e aí daqui a pouco, para você fazer uma modificação pequenininha, toma um tempo desgramado. Tá? Então, vamos dar o apply. Tá? E é isso. E ele vai começar a criar o nosso instância Ubuntu Lab, tá? Então eu crio, vamos ali no EC2. Então a gente vê que não tem, a princípio não é para ter nenhuma instância running, é para ter só a instância subindo. Ô Jesus. A qualquer momento. Vamos lá. Tá? Então tá aqui inicializando. Depois que terminar de subir, vamos até ver aqui qual que é o IP que ela vai pegar. 10.21.37. É esse IP que a gente vai tentar pingar. Opa. Então a gente vai vir aqui no nosso R2 e vai dar um ping nesse cara aqui. Tá? Vamos dar uma olhada aqui rapidão também, enquanto ele está subindo, só para validar que as rotas estão sendo apreendidas aqui na parte da AWS. Acho que é no Route Table. Tá na internet, resolveu. Não, tá certo. Routes, tá aqui. As rotas que a gente está anunciando do nosso lado, tá? Então eu anunciei aqui a 12.12.12, o 222, que é o IP do meu roteador 2, e o 1, que é um /24, que é o do nosso, a loopback do nosso roteador 1, tá? Então se a gente tentar o ping agora, ó, a gente já pinga lá a instância do EC2, tá? E aí a gente consegue ver aqui cadê? CryptoSec, tá? Vamos meter um ping, tem o count aqui? Count, repeat, 100, tá? A gente consegue ver aqui o incrementando 489, tá? Ou seja, que também parou, né? Tá? 605, ou seja, o tráfego tá passando e a gente tá com esse túnel up e funcional, beleza? Então essa parte aqui com o nosso fluxo de automação tá feito também. Onde que a gente entra agora? Vamos para o monitoramento desse negócio. Calma aí, segura. So far, so good. Questions? Não, tá. CGNAT, não mexemos com isso, não. Tranquilo? Podemos dar ali? Tá claro? Todo mundo acompanhando? Tá fácil, né? Moleza, vamos dar ali.
Vai. Agora vamos para o monitoramento. Monitoramento em si já é um tópico que tem time só dedicado para isso, né? Vai uma arquitetura ali de criar dashboard bonito, ter os dados que você quer, como que você vai buscar os dados, os alertas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa telemetria e observabilidade, nós estamos rodando 3 componentes. O Telegraph, que é o nosso agente para ir buscar as informações, tá aqui que vai estar rodando o SNMP, o GNMI, NetConf e outros scripts que são, por exemplo, com o NetMico, para buscar informações dos dispositivos. Então, aqui eu pego essas informações e eu tenho que botar em algum lugar para a gente armazenar, que é no nosso banco de dados com timestamping, tá? Que é o Prometheus. Tem outros? Tem. Você pode botar, por exemplo, também o InfluxDB. Por que eu usei esse? Porque é mais fácil. O InfluxDB, você fazer query com esse negócio, assim, eu já dei umas 15 cabeçadas na parede, tá? Então, a gente seguiu com o Prometheus, eu vou abrir para vocês verem quão simples é, tá? E o Grafana é a ferramenta que vai pegar esses dados e vai apresentar eles de uma forma que faça sentido, tá? A gente vai ter os nossos dashboards. Eu estou criando também, o que a gente vai fazer? A gente vai monitorar os dispositivos e essa conexão aqui do BGP, e eu vou derrubar essa conexão do BGP. Quando ela for derrubada, eu configurei no Grafana um trigger para caso o BGP caia, a gente vai enviar essa informação para o nosso sistema de orquestração. Aí a orquestração, ela vai, por exemplo, não está 100% criada, mas qual que deveria ser a continuação? Eu vou receber essa informação que o BGP caiu e eu vou começar a minha tratativa. Eu vou logar no dispositivo, eu vou dar um show login, eu vou dar um show run, ver se alguém mexeu na configuração, dar um show IP BGP e vou criar um chamado. Então essa parte aqui, ó, vai vir para orquestração. Eu vou chamar o Automation Engine para pegar as informações dos devices. Eu vou vir aqui na fonte da verdade, vou botar que algo aconteceu nesse dispositivo, nesse tempo, e eu vou criar um chamado. Isso seria uma orquestração bacana, tá? Então seria o que a gente chama ali de loop fechado. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar pequeno e a gente vai expandindo. Então, caiu, eu vou receber primeiro essa informação. O meu sistema de orquestração vai pegar e vai criar um ticket para mim. O sistema que a gente está usando de ticket vai ser o Slack, tá? Porque é o que tem agora. Que é free, rapaziada. É free, eu não vou comprar a licença certa, não. Tá. Então o que a gente vai usar agora vai ser o Slack. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar crescendo, por exemplo. Eu já tenho meu Automation Engine para conversar com os dispositivos. Eu só preciso criar a lógica de falar para o time aqui de telemetria, falar, cara, eu preciso que você me envie uma informação desse dispositivo, ou IP de gerência, ou o nome dele, alguma coisa para eu saber que dispositivo é esse. Se ele me enviar só o nome, eu vou pegar aqui esse nome, eu vou validar no sistema da verdade, ver qual que é o IP de gerenciamento dele e vou seguir meu pipeline, tá? Se ele já conseguir me enviar o IP, beleza, então aí eu não preciso mais ter esse jump aqui, tá? Então, vamos subir o nosso sistema de monitoramento, tá? Também tem um arquivo aqui de Docker para subir, Docker com os up, tá? E ele vai subir aqui, então, ó, Telegraph, o Prometheus e o Grafana. Como que eu estou buscando as informações? O Telegraph tá no Arista, nos dois, na verdade, eu estou já pegando algumas informações básicas de tempo que esse dispositivo está up, status das interfaces, tudo com SNMP. Vamos supor, eu tenho um dispositivo de borda que ele é mais crítico, tá? Eu preciso da informação dele, caiu o BGP, eu preciso dessa informação correndo. Normalmente, no caso aqui, eu fiz ao contrário, né? Eu botei o dispositivo legado na borda, mas você botaria um dispositivo mais parrudo ou que tem, que não seja legado, ele suporte bibliotecas mais maduras. Então você botaria, por exemplo, um sistema para fazer uma subscrição. Em vez de eu ficar mandando SNMP query, que eu mando a cada 5 minutos ou 10 minutos, eu vou fazer uma subscrição, falar, eu quero receber esse dado assim que ele mudar. Ou então você vai ficar me pingando esse dado sem eu precisar fazer a requisição, tá? Então o que a gente chama de dial out, tá? Então a gente normalmente faz esse dial in, é a gente mandar a requisição para o sistema e ele responder, ou a gente faz a subscrição, pode ser ou no dispositivo, ou a gente, se o Telegraph ele já provei isso pra gente, eu faço a subscrição nesse dispositivo. O meu Arista, no caso, ele suporta isso, o Cisco não, tá? Então a gente vai esperar os 30 segundos do meu script que tá pegando aqui o BGP para a gente ver essa conexão caindo, tá? Então vamos primeiro subir aqui a carinha do Grafana, que tá na porta 3000. Mais um de mim. Então, quando vocês estiverem rodando aqui, vai ser feito da mesma forma. A gente está com um ambiente ainda pequeno, mas naturalmente a gente vai expandir. Como que está? A gente tem um dashboard com as pastas, cada pasta vai ser associada a um laboratório, tá? Então, no caso aqui, a gente está com o laboratório do Edge to Cloud e a gente tem os gráficos, tá? Os dashboards. Então, a gente tem esse primeiro dashboard, tá? Que ele está puxando as informações dos dispositivos. Essa parte aqui, ele está puxando as informações lá do sistema da verdade, tá? Então, eu estou aqui com o status
desejado dos meus dispositivos, modelo, qual é a role de cada um, tá? E aqui tem cada um dos laboratórios que estão já disponíveis no nosso sistema da verdade, tá? A gente vê cada vez que troca aqui, mudando a requisição. Esse laboratório está em branco, tá? Enfim, a gente está aqui com esses 3 dispositivos. Então, se a gente for no R1, então a gente vê, ó, ele está no status up, já está há 1 hora, quase 2 horas, tá? E não tem nada aqui, por exemplo, na parte de CPU e memória. Por que que não tem? Porque eu estou pegando essa informação com GNMI, que é um protocolo que esse dispositivo não suporta. Isso aqui foi por acaso? Não, é para mostrar, por exemplo, quando você vai montar teu dashboard, ou até como você vai buscar as informações, dependendo do protocolo que você utiliza, também vai trazer dificuldade. E se eu utilizar, por exemplo, vendors diferentes, ou protocolos diferentes, cada uma dessas informações vem de forma diferente também, tá? Eu vou mostrar aqui por exemplo, para a gente ver o BGP. Tá? Vamos para o router 2, que está mais bonitinho. Então tem aqui a parte de memória, CPU, tá? O status das interfaces. Dá um refresh aqui. Tá? O quanto que está consumindo aqui as interfaces, tá? O status do BGP, tá? E o número de prefixos aceitado. Por exemplo, por que eu não tenho nada aqui no meu prefix accepted? Porque eu estou pegando essa informação, entrando no meu dispositivo e dando um show IP BGP summary, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, onde que eu vou criar isso? Eu tenho aqui, cadê? Solution Monitor, tá? Lembra, o meu sistema de agência que busca as informações é o Telegraph, e eu estou rodando um script aqui que é o BGP Collector, tá? Então eu estou entrando aqui, ó, com o NetMico, tá? E estou dando um show IP BGP summary, show IP BGP all summary. E se for um arista, é outro comando. Então, nesse momento, por exemplo, faria sentido usar algo como Napalm, que sempre vem a mesma estrutura, independente do vendor que eu vou utilizar. Porque aqui eu já começo a ter tratativas ruins. Putz, e se eu tiver outro vendor? E se eu tiver agora, eu vou ter um Juniper, que é completamente outra CLI? E se eu tiver, entendeu? Começa a ficar difícil. Outra coisa, depois que vem, eu faço a requisição, beleza, resolveu. O que vai vir para mim, o dado estruturado eu tenho o Neighbor AS, tá? O Local AS, e eu estou tentando montar uma string, que é o que vai mandar para o meu sistema como o meu sistema de banco de dados entende. E no Arista, ele não chama Local AS. É algo assim, Local AS, aí ele falha. Ou seja, só por conta de estar com um vendor diferente, a chave é diferente, isso assim, estraga meu script, entendeu? Então aí eu começar a ter que ter tratativas diferentes, sendo que o Cisco e a Arista ele já tem uma CLI extremamente similar, né? Então, por exemplo, aqui é para mostrar essa dificuldade. Então, no R1, se tudo der certo, ele já vai mostrar. Eu tenho, e aqui está também desse jeito, porque eu tenho um prefixo que foi aceito lá do meu vizinho então, isso. Então, assim, isso daqui é para cada um dos vizinhos, tá? Eu recebendo um prefixo do vizinho da AWS, e como eu tenho uma outra vizinhança, com o R2 também vindo um prefixo dele. Então, lembrando que a parte de dashboard também vira uma engenharia em si, tá? Porque você tem que fazer esse dado se apresentar de forma que faça sentido para quem vai olhar esse dispositivo. Diga lá, quem que levantou a mão? Léo. Diga lá, Léo. Pedro e Juliana, eu não quero dar um sidetrack aqui, mas dentro do conceito, usando o Grafana de Observability e de Automation, você acredita que seja também, pensando estrategicamente falando, né, implementar o conceito, eu não sei se vocês já ouviram falar também do conceito de Word Count City Street View, que basicamente você consegue mapear toda a parte do fluxograma, dos componentes, da arquitetura sua, né, passando aonde que uma aplicação vai. Eu estou trazendo esse tema por conta do Grafana, especificamente, mas você consegue fazer todo o mapeamento durante a automação para onde que o fluxo dos seus dispositivos estão conectados. Então, router 1 está conectado com router 2, que está conectado ao Firewall, que está conectado, passando pela Equinix, indo para a AWS, etc. Você consegue ter um mapeamento inteiro dentro do Observability. Dentro desse conceito, não sei se vocês ouviram falar, você acha que é possível já integrar um componente desse para poder fazer a automação completa? Porque você consegue exportar, por exemplo, um Mermaid da vida, né? Fazendo uma visualização disso. Você acha que seria possível? Sim. Idealmente, cara, que nem você chega numa empresa, você tenta utilizar o que eles têm. Se você já tem é uma ferramenta que já mapeia, a gente vai trabalhar em cima do que já tem e você não vai tentar, assim, eu tô mostrando uma forma que eu desenhei dentro dos componentes que a gente tinha, mas se você já tiver isso, cara, e assim, é uma trabalheira danada você montar fazer um trace desse, igual você falou, cara, se vocês já têm, sim, assim, eu até digo, pelo amor de Deus, usa isso. Não, eu tô trazendo aqui por conta da automação aqui, que agrega valor, né? Você está automatizando e já fazendo um trace do seu deploy para mostrar do que é o resultado final. Tá, beleza. Só queria tirar essa dúvida. Assim, e naturalmente, a minha ideia seria, por exemplo, você vai ver que
Eu não sou um mestre de dashboard, tá? Mas eu comecei a mapear, por exemplo, criar, esse daqui tá feio, mas dá para mostrar. Então, trazia as informações lá do cara, qual é o nome? Netbox. Trazer as informações do Netbox, apresentar aqui, tem um dashboard do site, quais são os devices que te leva para qual, se você quer olhar o device, qual é o device, quais são as interfaces, você entrar na interface, tem um dashboard de interface, então você montar essa história, naturalmente assim, eu tenho que criar primeiro, igual esse aqui, eu criei um, tá, ele funciona, agora eu consigo replicar e só botar variáveis. Então eu tô começando a montar esse dashboard, mas, cara, montar dashboard é difícil, cara. A gente falou para vocês, né, Pedro? A ideia é fazer com que esse laboratório vai ficando cada vez maior. Então, vai ter um momento que a gente vai integrar com outra cloud, vai ter um momento que a gente vai integrar com outro serviço de on-prem. Então, tu vai refinando também a ideia é fazer com que esse bootcamp ele sempre tenha uma continuação, né? Ele vai ficando cada vez maior, tá? Agregue mais tecnologias. Mas o grande desafio também, né, eu ouvi tu falando isso aí, fica lembrando de algumas coisas, né? Tudo depende das regras do negócio também. Que nem o exemplo que eu dei. Porque aqui, quando a gente fala de automação dentro da private cloud, que a gente tem ali com os Nutanix, com os NVIDIA e os switches, quem faz esse tipo de automação, quem checa o código no pull request lá e aprova, acaba sendo um outro engenheiro de rede, tá? Mas, por exemplo, aquela parte que eu te falei lá de políticas, eu quero remover uma entrada DNS. Mas essa entrada DNS, ela pode remover um host que está dentro do firewall, dentro de uma regra específica e expondo esse serviço para fora. Isso aí é um fluxo completamente diferente, por exemplo. Então, isso não envolve um engenheiro de rede. O engenheiro de rede só vai ser chamado para essa parte, por exemplo, se acontecer alguma coisa naquele firewall específico, ou na infraestrutura em si. Mas o que está rodando em cima, como o negócio está rodando em cima, cara, isso é controlado pelo BTA, isso é controlado pelo cliente que está solicitando remover ou adicionar novas coisas. Então, para tu ter uma visão fim a fim, às vezes, que nem tu falou, né? Isso vai depender de como é que tá também a parte da estrutura organizacional da empresa, né? Quais times que tu tem, quem gerencia o quê. Então, até isso tu tem que levar em conta na parte quando a gente tá falando de automação. Bom, enfim. O que a gente vai fazer agora? Vamos derrubar esse túnel, tá? E ver o negócio entrando em ação. Cadê? Eu criei aqui um alerta, tá? Uma regra de alerta pro nosso bootcamp aqui. Quando o BGP, o status do BGP cair, eu quero que ele mande para o meu contact point, que é o meu webhook, tá? Então tá aqui de novo, ó, eu criei uma API, webhook Grafana, então eu botei ainda uma URL específica para o pessoal do Grafana, tá? Então quando entrar daqui vai ter as tratativas específicas e a gente vai ver o nosso sistema caindo, tá? Deixa eu até abrir aqui o Slack, porque o Slack vai ser o nosso sistema de chamados. Peraí. Enquanto isso, vamos lá derrubar essa sessão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Entrando na R1, Alternate Ops, Run Sec Router, e vamos derrubar essa vizinhança. Tá? Vamos dar um neighbor shutdown. Tá? Então, caiu aqui o nosso BGP. E o script CV, ele roda a cada 30 segundos. Então, nos próximos 30 segundos, a gente tem que ver essa mensagem chegando no nosso sistema. Imagine que você trabalha até as 5:30 da tarde, né? E aí então, são 15 para as 5 da tarde, cara. São 5 horas da tarde, 5:15. Falta 15 minutos para você ir embora. Agora é a hora que todo mundo começa a chorar. Sala de crise, gente desesperada, querendo envolver todo mundo ali, ó. Os caras do monitoramento, na sexta-feira ainda. Lá. Sexta-feira 13. Marque aqui o nosso sistema de chamados, tá? O BGP Alert Message, que o BGP caiu. Naturalmente, eu não botei, igual eu falei, ainda não foi construído a parte de entrar no device, buscar as informações, mas a gente começa passo a passo, tá? Ó, eu já consigo receber a informação aqui do Grafana, que caiu e que a gente vai começar a tratar, tá? Então, para isso entrar em produção, eu vou começar a mapear, eu crio a primeira fase, vou crescendo até eu falar, ó, a gente pode descontinuar a metodologia de hoje e traz agora para a parte de automação, tá? Então, tá mapeado aqui, quando foi enviado o nosso trigger, tá? E caiu o nosso prefixo aqui, ele cai, tá? A gente não tá mais aceitando. É outra coisa que teria que ser tratada. Eu tinha falado que ia mostrar mais ou menos o Prometheus, né? Como é que é a query para pegar esse dispositivo. Então a gente manda. Se eu peguei uma difícil também, né? Tá, mas você consegue olhar aqui, tá? Que ele tá pegando aqueles octetos que estão passando na interface. Nos últimos 2 minutos, eu estou multiplicando por 8, né? Para pegar os bytes. Na verdade, porque tá vindo em bytes, né? Eu tô multiplicando por 8 para pegar os bits, somando tudo e fazendo qual é a taxa que está passando por essa interface, tá? Então, mas assim, a parte você consegue olhar isso aqui
entender a conta que está sendo feita. Quando a gente olhar, tem uns laboratórios que são com InfluxDB, vocês vão ver a dificuldade que é da manutenção numa query pro Perflux. exatamente. Vamos subir de volta, tá? Dar um no neighbor, que a gente vai ver esse. Tu tem que dar um no neighbor shutdown, volta ali. No neighbor Ah. shutdown. Ok. Tá, subiu de novo. Deve bater aqui nos próximos 30 segundos. 53. Mas tu não gerou uma query lá no Slack dizendo que alguém deu um comando no roteador manualmente, cara. Teu fluxo não tá 100%. Não tá. Não tá. Vai estar na próxima vez. É isso aí. Ih, ela, pra falar que fiz feio, ó. Era pra ter vindo nos 30 segundos. Vamos ver quando virar 59. Reza aí, Juliano. Não vai falhar na última. Tá lá, tá estabelecido. Tem que cara, esperar pelo tempo do refinamento. Mas com isso, a gente termina aqui a parte do que eu queria mostrar para vocês de automação, a gente trazendo um ZTP, subir uma VPN com cloud, fazer a configuração do BGP e ter um sistema de monitoramento também, que já tem a primeira parte da tratativa, tá? Então, assim, novamente, vocês veem que apesar de ser um laboratório bem pequenininho, e que se você quiser rodar ele rápido, você sobe isso tudo aqui em menos de 5 minutos, tá? Você vai lá, cria tudo, bota para rodar os scripts e sobe uma VPN com a AWS, tá? Eu não sei quem... E assim, naturalmente, você vai ver, é replicável, vocês vão tentar subir e vai funcionar, eu não tenho dúvida que vai funcionar, se não funcionar, a culpa é de vocês. Mas a gente vai mostrar como rodar cada um dos laboratórios, e todos os laboratórios são feitos dessa maneira, com um passo a passo para rodar. Tanto alguns laboratórios não estão com as tarefas de automação, outros estão só com algumas tratativas de brincar com o SPF, tá? Não tem nenhum que é muito simples, eu convido todos a tentarem, tá? Todos têm uma sacada legal, e, enfim, a gente vai ensinar depois todo mundo a rodar. Eu gostaria, se vocês tiverem feedback, cara, gostaram ou não gostaram, querem ver mais, a gente vai crescer esse bootcamp, tá? A ideia depois é subir com mais nuvens, a gente vai abrir os cursos, e todo curso vai vir seguido de um bootcamp, tá? A gente vai falar de Ansible, ou seja, a gente vai adicionar Ansible nesse bootcamp, a gente vai adicionar mais coisa de Terraform, vai adicionar, crescer muito mais esse ambiente, tá? Vamos subir coisas do lado, roteadores do lado ali da AWS, vamos começar a migrar aplicações, tá? E, bom, como eu disse, aí a criatividade é o limite.